Fala galera, sejam bem-vindos a mais um TEDcast do nosso canal. E hoje estamos aqui com Renato Amoedo e a Alan Schran. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o Renato, 40 anos de idade, policial civil há 15 anos, formado em engenharia da produção civil, graduado em direito pela UFBA, tem especialização em direito empresarial, mestrado em direito privado e econômico, entusiasta do Bitcoin e escritor do livro Bitcoin Red Pill. E estamos aqui também com Alan Schran, 28 anos, estudante de design, estudou UX Design na Politécnica de Milão, estudou computação digital, coautor do livro Bitcoin Red Pill com Renato Amoedo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Não conhecia o livro Red Pill, mas está aqui para vocês. Onde é que a galera consegue o livro? O livro pode ser comprado Tem disponível grátis na internet, mas para quem quiser comprar também... A versão física. A versão física ou a versão Kindle tem disponível na Amazon, tem no Mercado Livre. Todos aqueles links que você me mandou, né, Renato? Sim, tem. Inclusive tem... Se você pesquisar mesmo na internet, você encontra o PDF grátis, você encontra esse livro de várias maneiras. Inclusive essa versão que você tá na mão aí, que é essa capa dura, eu acho que não vende na Amazon, não. Quem tá vendendo é o pessoal da Refúgio Bitcoin. Entendi. Mas eu vou deixar todos os links disponíveis aqui para vocês abaixo da descrição. Quando eu terminar aqui o nosso podcast, tem em PDF baixo, tem para Kindle, tem todas as versões. E se você quiser comprar o capa dura, que por sinal muito bonito, e eu acredito que vai agregar muito valor. É um tema polêmico atualmente nos dias de hoje, nessa última semana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo, Alan. Tamo junto aí. Obrigado por participar aqui do nosso podcast, viu, velho? Inclusive, quem tiver interesse de ouvir em vez de ler, se tiver algum problema de visão, até quiser aproveitar melhor o tempo no carro, na malhação, tem no canal da L de Liberdade. Tá, inclusive, narrado de maneira extraordinária. O pessoal do L de Liberdade faz a fonética perfeita do holandês, do alemão, do francês, do latim. É um negócio impressionante, viu? A narradora lá é a Baby Yoda. São os links com 6 vídeos do YouTube? Isso. Pronto. Então, eu passei para você, Peu. A gente vai deixar abaixo também na descrição. Para quem não quiser ler, quiser ouvir ou assistir, tem lá disponível também. Sejam bem-vindos. E a pauta de hoje é criptomoedas, né? De modo geral, Bitcoin sendo a principal dela, e existiram várias ramificações, né, da criptomoeda. Hoje em dia tem NFT que está muito falado também. Então sejam bem-vindos e conte um pouquinho aí da história de vocês, como é que vocês chegaram nesse tema aí de Bitcoin. Se o senhor me permitir como é uma que correção. um policial civil chegou no Bitcoin? É isso. Não sei se você já assistiu aquele filme Uma Linda Mulher, que a puta pergunta ao cara: você estudou quanto? Você se formou no 2º grau? E ele fala assim: eu fui até o fim, não é isso? Sim. Pra mim, eu posso dizer a mesma coisa. Eu fui até o fim. Eu não estudei a teoria da empresa. Eu fui estudar a teoria da empresa na sala que Vivante fez a defecção dele em Bolonha. Eu recebi para estudar em Bolonha, em Hamburgo, em Roterdã, em Chicago. Eu conheci Nobel pessoalmente. Eu achava que a academia no Brasil era uma merda. Eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos. Eu fui o primeiro do Brasil no ENAD de engenharia de produção. Formei por extraordinário aproveitamento. Fiz mestrado com lauda máxima. Então, tipo assim, eu fiz uma carreira acadêmica completa. E eu percebi que era tudo mentira, que as pessoas eram fraudes, era uma merda. Que o Taleb diz, né, que cada vez a instrução formal é oposta à educação real. Isso é inevitável, né? Que a gente estava conversando que se tiver pós-doutores hoje em dia, bicho, que tem menos noção do que o macaco. Você não viu que o macaco lá estava dizendo que um travesti não era uma mulher? E os caras tiraram o acesso do macaco à internet, dizendo que o macaco foi influenciado negativamente pela internet. O macaco tá dizendo que o olho dele, que o céu é azul, não é isso? Exato. Não, o macaco tá errado. Ou seja, o macaco tem mais noção de realidade do que a maioria dos doutores hoje em dia, né? O macaco, porra. Vive em uma bolha, né, Renato? O macaco que tá preso na bolha tem mais noção do que é um homem ou uma mulher, não é isso? Sim. Do que o traveco, né? E aí você se desencantou com a área acadêmica e... Não, eu sempre percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores pelo menos ainda tomavam banho e usavam sapato. Hoje em dia o pessoal parece craqueiro, pô. O cara de sandália havaiana e cheio de piolho, de micose. E você, na Universidade Federal, hoje em dia acabou. Inclusive esse negócio de BI, bacharelado em porra nenhuma, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula, ainda tinha analfabeto cotista. Agora baixou mais o nível. Porque pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje esse esquema do bacharelado em porra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, não é isso? Exato. E os concursos lá são esquemas fechados, não é isso? Hoje em dia é concurso público, magistratura, qualquer concurso de magistério, qualquer concurso que tenha uma
uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia, as universidades são aparelhos, né? Da esquerda, né? Como os tribunais, né? Sim. E como foi que você enxergou isso e rompeu essa bolha e criou que aqui era uma merda? Eu sempre soube que isso aqui era uma merda. A questão é que eu achava que em outros lugares talvez não fosse merda, não é isso? Aí depois que eu fui para outros lugares, eu vi que eles pelo menos têm como tem um QI maior, o Brasil é o único país do mundo a o QI diminuir durante 5 décadas seguidas. Isso nunca aconteceu. É o oposto do Lean Effect. Inclusive, a gente conversa... Foi ano passado, foi o primeiro ano que o QI no Brasil diminuiu, não foi? Não, durante 50 anos, todas as pesquisas indicam que todas as décadas o QI do Brasil caiu. Isso nunca aconteceu no Brasil. Inclusive, tem referência no livro, isso tudo, já é bem documentado. É o oposto do Lean Effect. Geralmente, os países todos, quando enriquecem, o QI aumenta, porque as pessoas passam a estudar mais, têm acesso à comida e tal. Aqui no Brasil tem acontecido o oposto. Durante 5 décadas. Deixa eu te interromper um pouquinho pra gente voltar nesse tópico, só pra Alan se apresentar. Se apresente um pouquinho, Alan. Se eu puder interromper, você disse que Alan era estudante porra nenhuma. Alan é executivo. Tá quase aposentado já. Alan formou, já tem 5 ou 6 anos. Porra, já tá com um portfólio do caralho. Já foi trabalhar em vários países no exterior. Alan tá quase aposentado já. Alan é estudante, Alan entrou no Bitcoin igual a Vitalik. Sabe como é que Vitalik entrou, o criador do Ethereum? Sabe como é que ele entrou no Bitcoin? Ele queria dinheiro, ganhar dinheiro fazendo qualquer porra na casa dele e descobriu que tinha gente que pagava pra fazer relatório e notícia. Foi assim que Alan começou. Escrevendo relatório e notícia pra Pantoja. Sabe quem é Pantoja? Não. Pantoja. Porra, ele faz Roberto Pantoja. De Brasília, que tem curso. Tem 50, 100 mil pessoas pagando curso de marketing, de ganhar dinheiro e tal. Ah, sim, sei. Só que o cara desse, porra, ele não tem tempo pra ficar lendo notícia pra fazer resumo. Aí ele botava Alan pra fazer isso. Alan recebeu salário pra estudar Bitcoin, porra, 5, 6 anos atrás. Tá ruim? Não, tá perfeito. Porra, mas eu não disse que ele era estudante, não. Eu disse que ele estudou. Ele estudou. Se apresente aí, Alan, pra gente. Conte um pouquinho de você. O Bitcoin foi lá em 2015. Quando eu acompanhava sempre sites de tecnologias, tentei fazer também contas nessas corretoras de investimentos, que na época o juros estava bem alto e era bem famoso a questão de investimentos em renda fixa. Certo. Só que antigamente era bem complicado você fazer alguma conta nessas corretoras. Hoje em dia eles pegam gato, cachorro, periquito, papagaio. E faz a conta. E faz a conta. Com R$1 você já pode investir. Antigamente não. Você tinha que demonstrar que você pelo menos tinha que ter R$100. E fazer várias vezes, só que aí nunca acabou dando certo. Sim. E aí... Você seguiu estudando esse mercado, se encantou pelo Bitcoin? Sim. Inclusive, teve até um episódio que podia ter dado muito errado. Sempre pagava a primeira mensalidade da faculdade e o resto não pagava. Aí eu ficava usando dinheiro para comprar Bitcoin. E aí, no final, eu pagava, mas cheguei a formar também com débito na universidade também. Você estudou onde? Lá na Unifax. Então você pagava a primeira mensalidade do mês para fazer a matrícula? Isso, é porque aí você poderia estudar o ano todo sem pagar o restante. Para você conseguir continuar a sequência do semestre, aí você tinha que quitar tudo. Então você investia em Bitcoin, lucrava com aquilo, no final do ano você quitava os 11 meses e aí fazia o mesmo ciclo. Aí primeiro foi pelo dinheiro, depois eu fui entendendo a ideia, o conceito geral. Foi ao mesmo tempo que eu também estava estudando escola austríaca, libertarianismo. Sim. Aí para mim foi bem natural. Entendi. É o seguinte, você conhece o conceito de VPL, valor presente líquido? Quando você vai fazer uma avaliação de se vale a pena ou não investir em alguma coisa, você tem que saber quanto é o retorno do dinheiro para você sem risco. E se aquilo ali, descontado o risco, retorna mais ou menos, não é isso? Exatamente. É o valor presente líquido de um empreendimento qualquer. Só que também tem um valor presente líquido de dívida. Você pode enriquecer se endividando, não é isso? Pode sim. Se eu lhe emprestar agora 2 milhões de reais sem juros para você me pagar daqui a 10 anos, imediatamente você enriqueceu. A diferença é que você botaria isso em qualquer lugar sem risco e você abocanharia. O que Alan acabou de contar foi que ele alavancou em Bitcoin num custo baixo no estudo dele. Como é que ele fazia? Matriculava, pegava a primeira mensalidade, ele não pode ser expulso da universidade, passava 6 meses sem pagar e depois negociava para pagar quando o Bitcoin subisse, né? Isso. E o Bitcoin agora está no menor preço desde 2020, exatamente por causa da questão da alavancagem. Porque da mesma maneira que várias pessoas podem comprar vários Bitcoins que eles não teriam condições de comprar com dívida, na hora que o preço baixa e você está alavancado com chamada de margem, esses Bitcoins são vendidos involuntariamente. Semana passada, quando começou essa queda, não sei se você acompanhou o projeto da Luna. Inclusive, eu fui lá no podcast do Fausto dizer que ia dar merda, que aquilo ali era mais perigoso que transar sem camisinha no brega. E a galera deu risada e tal. Disse, não sei o quê. Aconteceu. Milhões viraram R$600, não é isso? Quando foi que vocês foram no podcast? Tem uns 60 dias, né? Tem uns 60 dias, isso. O Renato fez a entrevista com o Fausto Botelho. Muita gente falou que a Luna ia dar merda, né?
Mas muitos influencers estavam dizendo que era o futuro, né? É isso, Que tudo vai dar bom. merda. Você, por exemplo, como o Ryan lá falou, o Bitcoin vai a zero. Beleza, tudo vai a zero. O planeta Terra um dia vai deixar de existir, nem que seja daqui a 1 bilhão de anos, quando o Sol, né, isso engolir a Terra. A questão não é você dizer o que vai acontecer, é você dizer quando vai acontecer. Essas pessoas todas que dizem que Bitcoin vai a zero, são fraudes. Ou ela é fraude de culhão, ou é fraude de cérebro. Se ele for fraude, se ele for um homem verdadeiramente, ele vai shortar. Ele vai vender, operar vendido. Porque se ele sabe que aquilo vai cair, ele pode aumentar 1000 vezes o patrimônio dele vendendo sem ter, não é isso? Perfeito. E se o cara de cabeça não fosse uma fraude, ele não diria isso. Então o cara, ele é uma fraude dos dois ou de pelo menos um só, não é isso? Isso. Tem os obituários do Bitcoin. Tem milhares de pessoas que disseram que o Bitcoin vai cair. Agora, se você disse que o Bitcoin vai cair e não tem uma posição pública shortada, ou você é um covarde, ou você não sabe o que você está falando. Exatamente. Por Muito exemplo- fácil falar que vai cair e não se posicionar perante a isso, Por exemplo, né? Ted, se a gente souber amanhã que a ação da Petrobras vai a zero, essa informação tem valor? Tem valor. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Vendendo a informação. Você vai vender a quem? Eu tô lhe dizendo agora, vamos dizer que você tenha certeza absoluta agora que amanhã a Petrobras vai valer zero. Como é que você ganha dinheiro com essa informação? Você vai vender a quem? Eu vou operar vendido em Petrobras. Isso, pronto. Agora, para você operar vendido em Petrobras, você precisa alugar a ação de alguém, não é isso? Exatamente. Ou você vai no mercado de opções, você pode, por exemplo, comprar uma put, não é isso? Você Isso. pode comprar put ou vender calls, ou você, que é uma coisa mais complexa, mas a maneira simples de fazer isso no mercado de margin trading é você alugar ações de alguém, você vai pagar 2, 3% para ficar com a ação do cara. Inclusive, a maioria das pessoas que tem ação não sabe disso. Você pode alugar a sua ação como se aluga um imóvel. A questão é que você vai perder a disponibilidade de comprar e vender ela. Você está vendendo a liquidez para alguém comprar e vender no seu lugar, não é isso? Isso. E normalmente ele vai deixar um outro patrimônio como ativo, que na hora que aquela ação subir e ele tiver vendido, vai ser automaticamente realizado para você receber sua grana. E é exatamente por isso que o Bitcoin hoje, nessa semana, está no menor preço desde 2020. Porque várias empresas se alavancaram e nunca houve na história da humanidade de 95 mil bitcoins serem vendidos em 30 horas, como aconteceu com a Luna. Isso seria o equivalente hoje a uns 40 bancos centrais de médio porte vender todo o ouro a qualquer preço em 24 horas. E aconteceu o quê com o preço do ouro? Ia cair, despencar. Pois é isso que está acontecendo com o Bitcoin. Deixa Inclusive, nós passamos por um triz do Bitcoin valer menos de 10 mil dólares. Porque anteontem a Luna perdeu 62 mil em Hackett. 62 milhões de dólares viraram pó. Esses caras já tinham perdido 400 conto no esquema do Celsius. O Celsius já tinha perdido 400 conto no esquema da Luna. Eles perderam mais 62 milhões e foi por um triz que eles não tomaram mais uma liquidação forçada, mais um Hackett né? no MakerDAO. Se isso acontecesse, o Bitcoin podia ir abaixo de 10 mil dólares, coisa que nunca aconteceu. A gente está usando muito termos técnicos aqui, pessoal, mas eu vou trazer um pouquinho para nossa realidade. Só para exemplificar para a galera que está assistindo a gente, porque a galera que assistiu o nosso canal não tem tanto o conhecimento de informação do que a gente está falando assim, então eu quero regredir um pouquinho. Falando em Bitcoin, eu costumo usar como analogia no meu Instagram, por exemplo, a criação do Airbnb, a criação do Uber, e enfim, o cara que criou o Uber, ele rodou o mundo inteiro e viu que o táxi era uma merda. Aí falou, porra, eu preciso de um serviço melhor de locomoção. O Uber nunca deu um dia de lucro. O Uber nunca deu e também nunca vai dar. O Uber é uma empresa zumbi. Ele é filha do juro negativo. Se você ler o livro... Ele está em expansão. Mas ele é criado para estar sempre em expansão. No dia que ele não tiver expansão, ele deixa de existir. Ele nunca vai gerar fluxo de caixa. O Uber foi uma empresa criada para ser vendida. O valor que ele cria só vai poder ser capitalizado no dia que ele for adquirido por uma empresa que produz carros. Certo? Quando você compra um carro, você paga impostos? Paga. Se você fizer um carro em sua casa, você paga impostos? Não, eu A vou manutenção do carro é mais barata para você ou para a GM? pra GM, claro. Pois é. Então o Uber não faz sentido quando o próprio dono do carro não é o fabricante, não é isso? Exatamente. A Uber foi criado para um merger acquisition. Ou para ele comprar, ou para ele ser comprado por uma empresa de carros. Sim. Ele nunca vai dar lucro do maneira que está atualmente. O próprio diretor financeiro reconheceu isso na entrevista. Que ele só, não, mas eu só estou usando o exemplo do Uber só para mostrar para a galera. Assim como o Airbnb, que o cara que criou o Airbnb rodou o mundo inteiro e viu que o serviço de hotel era uma merda e que precisava de uma outra... E é muito caro e precisava de uma outra coisa para hospedar as pessoas no mundo inteiro. E assim como tem o criador do Bitcoin, que a gente não sabe quem é, quer dizer, existem várias hipóteses, né, de pessoas que... Fala aí quem é o criador do Bitcoin. Mas ele identificou, na visão de vocês que são entusiastas do Bitcoin, ele identificou esse esquema bancário no mundo inteiro e falou, não, eu preciso criar uma maneira de isso daqui não ser usurpado pelas pessoas e por isso que o Bitcoin foi criado. Dá um pouquinho dessa palha, conta um pouquinho como foi essa história, esse início, vê quem é que tem mais afinidade aí para falar sobre. Foi como o próprio Satoshi falou, o criador do Bitcoin, que ninguém sabe quem é.
Então, em todas as moedas que surgiram no mundo, precisavam ser de confianças em bancos centrais para que ela desse certo. Só que esses bancos centrais, juntamente com os governos, abusaram dessa confiança, né? E aí, o que ele fez, geralmente, o que ele fez foi que, fruto de várias tentativas que deram errado, da criação de uma nova moeda, uma nova forma de moeda, onde ninguém controlasse e não precisasse confiar em ninguém. Porque toda vez que você confia em alguém somente na questão do dinheiro, acontece a questão do controle, né? Ele abusa desse poder. Aí foi nisso esse problema que o Satoshi identificou. E algo que há milhares de anos, ou trazendo há mais de 100 anos, que existe esse tipo de problema de estar confiando em bancos centrais. Porque sempre que tem o poder da emissão da moeda que controla, né? Sim. E consegue fazer com que Entendi. É mais ou menos o que você está falando, que antes o dinheiro ele era lastreado no ouro. Só que o banco começou a emitir mais dinheiro do que ele poderia bancar em ouro e já não existe mais o lastro em ouro. Então, o lastro hoje é na confiança do governo, né? Que não pode existir essa confiança. E aí, as pessoas têm cada vez migrado para Bitcoin para sair um pouco dessa centralização, ser um pouco mais descentralizado, não é isso? Isso. E existe o problema do ouro, né? Por isso que ele foi cooptado pelos bancos centrais, que é a questão da logística e a forma... Você não consegue guardar o ouro, você não consegue transportar o ouro de forma muito fácil. E certificar? Você sabe dizer a pureza do ouro para mim? Você é um cara acima da média de instrução. Se eu lhe der um pedaço de ouro, você sabe o que é paramagnético, diamagnético, você sabe como é que faz teste químico no ouro, você sabe o volume. Não é difícil, muito difícil. Por exemplo, sound money. As pessoas sabiam o som que uma barra de ouro batendo na outra, se era ouro 70, 80. Isso é um conhecimento que foi perdido e não é facilmente recuperado, né? Sim. A questão é a seguinte... na década de 80, 90, pessoas idosas como Milton Friedman já tinham entendido que ia surgir uma moeda da internet. Na década de 70, o que o governo fez com o nosso dinheiro, se você for procurar Hayek antes de morrer, já sabia que as moedas privadas iam substituir o dinheiro fiduciário. Isso era claro para eles. A questão é que não se sabia o como. O grande problema é que você mandando um arquivo, ele podia ser duplicado. Certo. O time chain, que o pessoal chama de blockchain, que é a solução que foi proposta pelo Bitcoin, é a solução de impor a escassez virtual. Você criar um banco de dados que não pode ser copiado, porque o valor dele vem do efeito rede. E, além disso, o Bitcoin não foi uma invenção do nada. Existe uma sequência de várias tentativas antes de moedas virtuais. Existiu prova de trabalho antes, existiu várias soluções antes que foram sendo incorporadas das experiências que deram errado. O Bitcoin, por exemplo, ele incorpora uma coisa que é o conceito de desinflação, que aconteceu com vários bens. Existe uma sequência lógica de usos de dinheiro na sociedade. Por exemplo, nos últimos 500 anos, quando o português chegou aqui, se ele oferecesse prato ouro pro índio, o índio não ia ter interesse nenhum, não é isso? Exato. O índio queria cavalo, o índio queria cachorro, o índio queria galinha, não é isso? O índio trocaria 5 fêmeas, o índio fazia guerra por fêmea, não fazia terra por comida, tinha muito mais homem do que mulher aqui, certo? O índio trocaria, felizmente, 5 ou 10 fêmeas por um cavalo, não é isso? Por um cachorro. Pô, você ia ser o mestre, o rei, com uma arma de fogo. Então, existe uma sequência na história da humanidade de dinheiro, da demonetização de coisas físicas. Imóveis não vão ser reserva de valor mais. Ações não vão ser reserva de valor mais. Nada físico, as coisas tendem a perder valor, certo? E quando acontecer isso, a sociedade vai evoluir, porque na hora que você tirar dos imóveis a característica de reserva do valor, morar no imóvel vai ser mais barato. Na hora que você tirar das ações a propriedade de reserva de valor, você vai fazer o financiamento de empresas ser mais barato. Mas isso não já está acontecendo? Está acontecendo há 5 mil anos. Existe nas pirâmides lá dizendo que 4 partes de ouro valem uma de prata. Nas pirâmides do Egito, as pirâmides quando existia mamute ainda na Terra, tipo há milhares de anos atrás. Na época de Jesus era 6, 7 para 1, não é isso? Na antiguidade clássica e tal, era 8 para 1, na Idade Média era 12 para 1, nos sistemas metálicos eram 16 para 1. Você acha que quantas partes de prata compram uma de ouro hoje em dia? Difícil dizer. 88 partes. De 4 para 88. Não houve nenhum século nos últimos 5 mil anos que a prata tenha ganho do ouro. Por quê? Porque a relação de inflação e estoque da prata é muito maior do que a do ouro. Não é porque tem menos prata do ouro no mundo. A relação existe 18 vezes mais prata do que ouro. E ela vale 88 vezes menos. Por quê? Porque a relação de estoque e fluxo, o stock to flow, é muito maior. As coisas tendem existe uma relação direta. A relação de estoque-fluxo, ela tem uma relação de segunda ordem com oferta, demanda, preço. E ela indica, normalmente, no longo prazo, a tendência de preço. E a relação de estoque-fluxo do Bitcoin é metade da do ouro. E hoje o Bitcoin vale 30 vezes menos do que o market cap do ouro. Se você seguir essa sequência, a tendência é que dentro de 5 ou 10 anos o Bitcoin continue valorizando 10 vezes a cada 4 ou 5 anos em ouro.
A tendência, se o Bitcoin continuar existindo, ele pode não continuar, mas se o Bitcoin continuar existindo e você poupar em Bitcoin, você vai aumentar a sua riqueza 10 vezes a cada 4 anos. E foi isso que aconteceu nos últimos 12 anos. Você acredita que o Bitcoin pode deixar de existir? Pode, claro. A gente pode deixar de existir, esse planeta pode deixar. Pode vir um meteoro e acabar com esse planeta, não é isso? Um buraco negro. Tudo pode acontecer. Agora, enquanto existir internet, o Bitcoin vai continuar existindo. Todas as possibilidades do Bitcoin deixar de existir é acabar a internet em 100% dos países. E se isso acontecer, você também não vai ter mais absolutamente nada, nenhuma propriedade privada. Se o Bitcoin não existir, você não vai ter nenhum direito e nenhuma propriedade privada. Isso é possível. Talvez a China ganhe, o modelo chinês seja imposto e nós todos sejamos escravos como ninguém nunca foi. Isso é possível. Também pode acontecer de vir meteoro, uma pandemia, matar todo mundo, a gente voltar para a Idade Média. É impossível? Não. Já aconteceu. De 99% da humanidade desaprender a ler e escrever. Aconteceu na época da Idade... Pesquisa aí, crise da Idade do Bronze. A crise da Idade do Bronze, 90% das cidades deixaram de existir. 99% das civilizações desaprenderam por séculos a ler e escrever. Isso já aconteceu. A humanidade pode regredir de novo. Mas essa correlação que você usou, você indica que se existir internet... Enquanto existir, o Bitcoin vai existir. Isso, não é isso? Isso mesmo. Isso. Existir pelo menos em um país. Pelo menos em um país. São mais ou menos 200 países no mundo hoje. Se eles proibirem a internet em 199 países, o Bitcoin continua existindo. Eles têm que destruir o livre acesso à internet em 100% dos países. Bitcoin é a única forma de dinheiro, é a única forma de riqueza que pode ser transmitida por qualquer meio de comunicação. Eu posso dizer aqui minhas chaves e quem ouvir vai receber o dinheiro. Eu posso afirmar, eu posso dizer aqui agora, a transação assinada e qualquer pessoa que receba essa mensagem pode botar na internet e transformar isso em uma transação especificamente para um valor, para um lugar específico. Nunca houve a possibilidade de você memorizar a riqueza na história da humanidade. Bitcoin é a primeira riqueza que você leva até pro caixão, se você quiser. Nunca houve. Seu ouro você podia levar pro caixão com você. Sua terra você podia levar pro caixão com você. O seu Bitcoin pode ir para quem você quiser. Inclusive, você pode deixar para pessoas que sequer nasceram. Você pode, inclusive, fazer um time lock para que isso só seja resgatável daqui a 10, a 20, a 30 anos no futuro. Você pode deixar para futuras gerações, você pode levar pro caixão com você. O Bitcoin, ele dá um poder que nenhum ativo nunca lhe deu. Ele é imune a controle de capitais. Se você puder mandar uma carta, se você puder tiver acesso a rádio, a telefone, a SMS, você pode mandar seu Bitcoin. Inclusive, você pode mandar seu Bitcoin para uma pessoa. Se eu mandar uma transação assinada, quem pegar aquilo não pode pegar aquele dinheiro. É só para aquela quantidade, para aquele endereço específico. Não entendeu o que eu estou dizendo, Ted? Ela é a única maneira de mandar riqueza em qualquer meio de comunicação. Quem tem Bitcoin é imune a controle de capitais, é imune à diluição do governo e é imune à expropriação forçada. O Bitcoin vai acabar com essa putaria de imposição de filho, de putaria, de negócio de filho por DNA. Bitcoin vai acabar com a ação de alimentos. Bitcoin vai acabar com impostos que você não quer, com capacidade do governo tomar suas coisas. Seu imóvel não é seu. Você não paga para continuar no imóvel todo ano? Então você não paga, você não é seu. Ele é soberano do outro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda nesse tópico de Bitcoin. Vocês acreditam, existe um tempo para fazer uma transação em Bitcoin, né? Não é um segundo instantâneo. Vocês acreditam que o Bitcoin vem em algum momento a ser uma moeda que a gente vai estar comprando aqui no dia a dia? Já é, através de várias redes, por exemplo, a Lightning é fração de segundo, você paga a fração de centavo. Mas não é o Bitcoin. É o Bitcoin, a rede Lightning é Bitcoin. Não, é isso. É uma segunda moeda que... É a mesma coisa de você dizer que a transação que eu faço no Banco do Brasil te mandando dinheiro não é real. São créditos de real na plataforma do Banco do Brasil, não é isso? Não, mas... É ou não? Se eu te mandar... Antes de existir Pix, aí eu mandava no mesmo banco para você créditos que não tá registrado no Banco Central, não é isso? Eu não lhe mandava? Isso são créditos... Se o Banco do Brasil é garantido pelo Banco Central até 50 mil, não é isso? FGC, não é isso? Isso como a Lightning é garantida, como a Lightning, cada canal da Lightning é garantido na on-chain. Mas a pergunta é para trazer para a realidade do Bitcoin. Você acredita que o próprio Bitcoin vai vir em algum momento a ser uma moeda transacionada? Você está falando on-chain? On-chain. É por isso que esse livro a gente escreveu para desfazer vários desses mitos que a galera perguntava e dizia, leia isso, velho. Que não precisa, as perguntas que a gente tinha que responder todos os dias. A rede on-chain, ela sempre tem que ser escassa. Você não tem que comparar a rede on-chain com a transação do Pix. O Pix é comparável com a Lightning. O sistema definitivo de dinheiro no mundo... Explica o que é a Lightning pra galera. O sistema de dinheiro definitivo no mundo é o Swift, não é isso? Sim. Que é relacionado pelo BIS. Quantos Swift você já fez na vida, Ted? Alguns. Você já fez o quê? 10, 20, 50 Swift na vida? Fiz alguns. Pra comprar coisa no exterior, pra quê? Pra comprar coisas. E você fez mais de 100, mais de 50? Eu fiz alguns, não lembro uns quantos 20, foram, 10, não. uma coisa assim, não é isso? Você foi aonde? Quantas agências de banco faz isso em Salvador? Você foi aonde?
Atualmente todas fazem, né? Eu recebo via Swift do nosso próprio canal, né? Isso. Também. Então, aí tem alguns meses que eu recebo, já recebi alguns É isso, também. mas pra você ir fazer o Swift aqui em Salvador, porra, Você tem que ir no banco. então, são bancos específicos, não é qualquer banco, nem Banco do Brasil. São 3 ou 4 agências que você consegue fazer um Swift. É um negócio burocrático do caralho. A maioria das pessoas nunca fizeram na vida. A operação on-chain vai ser assim daqui a 10 ou 20 anos. Hoje em dia, para você operar o Bitcoin, você paga quanto você quiser. Eu posso pagar um centavo para fazer uma operação que vai ficar registrada em 50 mil, 100 mil computadores para sempre. Só que isso tem um custo. Tem um custo. Redundância na computação tem um custo. Então, as operações on-chain só faz sentido você fazer uma operação dessa se for uma transação que eu preciso de prova pública que ela aconteceu indefinidamente. Senão, não faz sentido ela ser feita on-chain. Concorda comigo ou não? Sim. Você pode agora, por $1, fazer uma transação dessa. Só que, se eu pagar $1, eu vou ter menos prioridade do cara que pagou R$1. Então, o cara que pagou R$1 vai fazer a transação, sei lá, em meia hora, 1 hora. O cara que pagou $1 vai ser em 10 minutos. E o cara que pagou $1 vai esperar uma semana, não é isso? Até a rede, ninguém quis querer pagar mais do que $1, não é isso? Isso. Até a rede do Bitcoin sempre foi assim. Você pode fazer uma transação pagando quanto você quiser. Só que quanto menos pagar, mais você vai esperar, né? Isso é uma filinha que você paga para ter prioridade. Isso é uma questão lógica, né? E no sistema Legacy também funciona de certa maneira assim. Um Swift custa em média 2,5% da transação. É caríssimo. Por que você vai fazer um Swift se você puder fazer um Pix? Você não vai fazer o Swift para esperar 3 dias e pagar 3%, fazendo um Pix que custa 0 e cai na mesma hora. A mesma coisa. Ninguém vai fazer uma operação on-chain podendo fazer uma operação na Lightning que não lhe custa nada e demora menos de um segundo. A rede Lightning é uma rede secundária, é uma sidechain que permite que você faça uma série de transações, só que essas transações elas não estão publicamente. Você não tem como fazer prova pública no futuro e nem fazer prova pública de assinatura. Por exemplo, um endereço de Bitcoin você pode gerar offline. Um endereço Bitcoin é análogo ao que era uma conta numerada na Suíça. Quem tem a senha saca o dinheiro. Você pode gerar senha de endereços e senhas offline. E o ideal é que seja feito assim. Ninguém nunca vai saber de quem é o endereço, a não ser que você assine a carteira ou movimente ela demonstrando que é você. E o Bitcoin, além de transacionar dinheiro, você também pode colocar registros públicos lá. Eu posso escrever comitê de hoje em tal lugar. Eu posso escrever hoje teve um podcast e isso vai estar lá para sempre. Sim. Isso tem um valor. Isso tem um valor. Um registro público eterno, incensurável. Só para terminar. No futuro, as transações de Bitcoin serão como Swift, serão coisas raríssimas que as pessoas vão pagar 10, 20, 30, 40, 50 dólares para fazer. Uma compra de imóvel, o pagamento de um DOT, coisas que você precisa comprovação pública e eterna que sejam feitas. Inclusive, você pode escrever lá do que se trata. Estou pagando o TED pelo DOT da filha dele, né? Isso, Renato, não sei o que lá, assim, e me comprometo a fazer isso assim. Por exemplo, um cheque, você não pode escrever no cheque, no fundo, a finalidade do cheque. Ainda existe cheque? Títulos de crédito sempre vão existir, bicho. Ainda tem. Inclusive na legislação americana, que a gente estava falando sobre a diferença entre indutivo e dedutivo, não existe o cheque como maneira autônoma. Ele é o cheque é uma modalidade de letra de câmbio. Ele é uma modalidade da regra geral do título de crédito. Sim. Isso sempre vai existir. Eu perguntei sobre o Bitcoin para vocês se um dia ele vai vir a ser uma moeda corriqueira, porque para o Bitcoin, eu acredito, né? Para o Bitcoin virar assim uma reserva de valor de fato e de uma maneira assim imensurável, é que todo mundo faça a adesão do Bitcoin. Mas ele é a única reserva de valor hoje. O que Não, comprou hoje bem. o ouro, agora nesse instante, o ouro vale menos do que valia em 2011. Mas quantos por cento das pessoas hoje atualmente usam Bitcoin? Mas Vocês dirão, não. Mas ele é reserva de valor exatamente porque pouca gente ainda usa. Porque na hora que a maioria das pessoas usarem, as outras coisas já vão estar demonetizadas. É mais barato comprar na planta ou imóvel pronto? Na planta. Pois é. O valor do Bitcoin é exatamente esse. Na hora que a maioria das pessoas usarem Bitcoin, as outras coisas não vão ter mais valor. Os imóveis, a humanidade está crescendo porque os muçulmanos e a África subsaariana estão crescendo. Até a Índia hoje em dia não tem mais fecundidade suficiente. Não importa se for cristão, branco, pardo, a porra que você se considere, você está sendo extinto. Daqui a 20 anos, a maioria da humanidade vai ser africano ou islâmico. Os valores da humanidade, o DOT vai ser restaurado, essa putaria de feminismo e tudo mais. Se não for restaurado pelo Bitcoin acabando pelo Eufé, vai acabar com a colonização islâmica. As pessoas vão viver num mundo de valores muito diferentes. É para isso que o livro existe. É para mostrar para você, bicho, a inflação real é o aumento da base monetária, que em real, em média, 22% ao ano. Se você não recebe 22% ao ano em real, descontado todos os seus custos e riscos, você está perdendo dinheiro. Em dólar tá até um pouco mais. Em dólar, o dólar tá dobrando a base monetária a cada 2, 3 anos. Se você não dobra em dólar a sua riqueza a cada 2, 3 anos, você está perdendo riqueza. É melhor você começar a estudar o que é Bitcoin. É melhor você estudar o que é juro real negativo. É melhor você estudar o que é senhoriagem. Senão você vai se fuder. Você trabalha com Bitcoin há quanto tempo?
É difícil dizer que eu trabalho com Bitcoin, porque eu não trabalho com Bitcoin. Eu não Você ganho é- centavo com livro, quem é o dono do projeto é Alan. Alan que é o magnata. Quem trabalha com Bitcoin é Alan, que faz relatório, que faz consultoria. Eu não faço porra nenhuma. Eu compro Você é Bitcoin. entusiasta do eu Bitcoin. compro a Você porra- compra Bitcoin há quanto Deixa, tempo? a minha primeira compra foi em 2015. Você vê no livro aí, inclusive, eu vendi um carro em 2015. Um carro de 4 mil reais, eu vendi por 3 Bitcoin, velho. Sim, 2015. É. Eu espero comprar. Quando o Bitcoin der uma recuperada aí, realmente for para os 6 dígitos em dólar, eu espero pegar esse carro e transformar em veleiro, um carro realmente de nível, né? Isso é uma casa. E você atua com Bitcoin há quanto tempo? 2015. 2015 também? Também conheci também Renato em 2015 também. E vocês se conheceram por causa do Bitcoin? Isso, por causa do Bitcoin. Nos grupos de WhatsApp, que era bem... Que era pra, tipo, tudo mato. Só a galera que era entusiasta que participava dos grupos. Hoje em dia, o pessoal fica brigando pra ter uma vaga, pra poder entrar em vagas de grupo da galera mais antiga. Ó, em 2013 o Bitcoin bateu $1.000. 2014, 2015 o Bitcoin só caiu. As pessoas que são filhos das baixas, gente que entrou em 2014, 2015, que viu o Bitcoin cair mais de 90% e continuou. Essas são as pessoas que vão ficar até a morte, que entendem que o Bitcoin não é um ativo, que o Bitcoin é imperativo moral. Investir em uma ditadura de exceção, financiar bandido, é ser comparsa do bandido. Sim. O Brasil hoje, vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? Acho que ser vagabundo hoje tá valendo mais a pena. Pois Assim. é. com certeza. A lei, Você a mata regra... a pessoa, no outro dia você tá solto. A lei, a regra ou a exceção? Hoje em dia é uma regra, né? Se você dá dinheiro para a prefeitura, para o governo federal, estadual, você está dando dinheiro para pessoas que respeitam a lei natural ou que desrespeitam a lei natural. Desrespeitam. Então você é comparsa. Hoje em dia, você tem um imóvel, você tem um carro, você abrir negócio que paga impostos voluntários a uma ditadura de exceção, você é comparsa financiador da ditadura de exceção. Cada vez mais o Bitcoin vai lhe dar alternativas de você empreender, de você investir, inclusive em ações se você quiser, investir em ouro, no que você quiser, através de sintéticos, que você não dê um centavo a esses vagabundos. É para isso que existe o Bitcoin. É para que você não tenha que ser comparsa. Mas é por eu isso que te- o Bitcoin é um imperativo moral. Aí eu te Comprar Bitcoin pergunto- não é uma opção financeira. Aí eu te pergunto, em Sim. quanto tempo você acredita que isso pode vir a acontecer? Isso já Porque está eu- acontecendo há 10 Não. anos gradativamente. Não, mas eu falo assim, hoje eu tenho minha loja ali que você foi recepcionado lá Isso. e o pessoal te encaminhou para aqui. Eu não consigo hoje falar, a partir de hoje eu não vou receber real, eu só vou receber em Bitcoin. Claro que poderia, se você quisesse. Mas aí eu ia ter que fechar as portas, Não, né? negativo, você inclusive ia cobrar mais barato, que você não ia pagar imposto porra nenhuma. Mas eu não ia conseguir pessoas. Eu acredito hoje, eu vou chutar um número, tá? Um número irreal, mas eu acredito hoje que 90% das pessoas que frequentam a minha loja não trabalham com Bitcoin. Não usam Bitcoin. Mas como é que chama? Isso é uma realidade. o- A gente tem que entender isso, Sim, né? sim, sim. Por isso que eu trouxe a pergunta para você. Você acredita em quanto tempo isso Não, pode vir primeiro a ser uma realidade? em Ted, termos você conhece o conceito de lei de Gresham? Não. Qual é o conceito de lei de Gresham? Se você entrar numa cadeia, qual o dinheiro na cadeia? Aquele dinheiro que é usado ali Não, na é cadeia. cigarro, não é isso? Não é cigarro o Né? dinheiro Ah, na cadeia? cadeia, Isso, cadeia. é. Sim. Não, se você for em qualquer guerra, Nunca fui na cadeia, não. se você for em qualquer trincheira, em qualquer guerra, o dinheiro lá é o cigarro mais vagabundo, não é o cigarro bom. Você vai querer negociar no cigarro vagabundo ou no cigarro bom? No vagabundo que tem mais, né? Não, e todo mundo, é a coisa mais circula, porque todo mundo quer desovar, então você já sabe o valor naquilo, porque as transações são todas naquilo, não é isso ou não? Sim, sim. Se você recebesse metade do seu salário em Bolívar venezuelano e metade em ouro, você ia gastar qual primeiro? O ouro ia ficar com o Bolívar na mão? O Bolívar. Pronto, pois é. Existe uma correlação direta, inclusive isso é mostrado nas primeiras 20 páginas do livro. Existe uma correlação direta entre a velocidade da moeda e a capacidade dela de reter valor, beleza? Sim. Uma moeda que não retém valor, você segura, você vai se fuder, não é isso ou não? Você não pode segurar. porque Chocolate é uma coisa maravilhosa. Você guarda chocolate no longo prazo, comida. Não, você tem que consumir ou desovar, senão você vai perder a porra, não é isso ou não? Isso. Isso é lógica, claro, não é isso? Sim. Ou não? Sim, sim. O ouro circula, nem quando o ouro era dinheiro, o ouro não circulava mais do que a prata. É lógico que o real vai circular mais, o real vai ser uma forma de... Porque ele é fudido, quanto pior ele for, quanto mais vagabundo ele for como reserva, mais as pessoas vão querer que ele circule. Eu prefiro pagar tudo em real em Bitcoin, eu não vou pagar nada em Bitcoin. O Bitcoin é reserva de valor, é como imóvel. A questão é que as pessoas não compreendem que a população do Brasil vai começar a cair e vai cair por séculos. Imóvel no Brasil foi investimento, porque a população do Brasil sextuplicou 5 vezes seguidas. Ele sextuplicou por século. A população nesse século do Brasil vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar no século XXI? Quantos filhos seu avô teve? Quantos filhos seu pai teve? Você acha que hoje a fecundidade no Brasil é quanto? Quantos filhos por vagina você acha? Não tenho... É 1,69. Nasceu menos gente na Bahia esse ano do que nos últimos 40 anos. O ano que eu nasci, nasceu o dobro de crianças do que esse ano. Sim. Você acha que a população da Bahia vai aumentar? A expectativa era que aumentasse, né? Nunca foi. O Brasil não tem fecundidade suficiente há 20 anos.
Inclusive a criminalidade no Brasil, o pessoal diz, Bolsonaro não sei o que lá. Bolsonaro porra nenhuma, quem armou a população foi o cabeça de piroca liberando arma pra guarda municipal e que foi o exército na época de Temer autorizando o pessoal do CAC a andar com arma. Certo? O Bolsonaro não tem nada a ver com armamento no Brasil, inclusive ele me desarmou. Se eu quiser comprar uma arma hoje, eu tenho que vender 3, que eu podia comprar mais arma com Temer, certo? O Bolsonaro me desarmou e todas as leis que o Bolsonaro fez, misândricas, foram pra destruir a família e aumentar a vagabundagem. Por que a vagabundagem tá diminuindo, o crime tá diminuindo? Em todas as estatísticas violentas. Porque o número de pessoas entre 12 e 20 anos, que a maioria dos criminosos, porque o criminoso não tem expectativa de vida como eu e você, não é isso? Sim. O vagabundo normalmente... Você conhece alguém que começou a usar crack com 60 anos? Você conhece alguém que começou a estuprar gente com 60 anos? Não. O cara tá saindo da carreira, não tem mais ereção, vai começar a estuprar ninguém, não é isso ou não? Não, Hein? não. É isso? Não vai. Não vai, não é isso ou não? Fora que o cara já acumulou na vida, ele já inclusive já pode pagar, não é isso? Ele pode ser o velho da lancha, não é isso ou não? Sim, sim. Não é isso, Ted, ou não? Sim, Ou se sim. não acumulou, tá com a barriga lá tomando cerveja, ele mesmo já se emasculou, já não tem mais testa pra comer ninguém, não é isso? Sim. No máximo ele vai pagar é pro travesti, né? Mas voltando. Se o cara não tiver mantido uma vida saudável, não é isso ou não? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Dá bunda pra não sair da putaria, não é isso ou não? É. O quê? Sim, mas voltando. As moedas vagabundas, elas circulam mais. Você vai continuar recebendo real aqui. Até que não exista mais real. O real vai morrer. Inclusive o Império Romano deixou de existir. Porque as moedas romanas foram diluídas a um ponto que as pessoas não queriam mais. Eles, eu não quero ser juiz não, prefiro ser agricultor, que esse dinheiro aí que não serve pra nada. O real, hoje na Venezuela, alguém aceita real Bolívar venezuelano? Ninguém aceita, porra. A Venezuela mais que dobrou a economia dela porque ela permitiu livre circulação de dólares. As moedas vão morrer até que o dólar vai ser a última moeda a morrer. Isso pode demorar 30, 40, 50 anos. É a diferença entre moeda e dinheiro. O dinheiro é reserva de valor, real não é dinheiro. É por isso que é importante a pessoa dedicar... A coisa mais valiosa na vida é a salvação espiritual. Fora isso, é você ter uma família sólida e numerosa. Depois disso, é educação real. Porque sem educação real, você não obtém nenhuma das outras coisas. Né? Salomão, né? Como é que chama? Quando Deus vai oferecer, né? Seu pai pediu filhos homens, não é isso? Você vai querer riqueza material, vida longa, morte, eu quero conhecimento, né? Para obter tudo isso e mais. A educação real é a coisa mais importante que existe no mundo. É por isso que a gente está colocando esse livro de graça no PDF na internet. Se a pessoa dedicar 2 horas à leitura disso, ele vai entender o que é juro negativo, ele vai entender porque é tudo fraude, que através da educação você não vai ganhar mais, você não vai se tornar melhor. Empreender formalmente, você vai ser roubado, você vai financiar vagabundo. Aqui explica direitinho todos esses conceitos, bicho. É por isso que a gente escreveu esse livro. É por isso que a gente está se doxando, inclusive se colocando publicamente a ser o primeiro a morrer, não é isso? Não vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? Mas... Você acha que quando acabar o INSS, as pessoas vão aceitar de boa? Quando acabar o SUS, todo mundo vai ficar feliz. Quando não acabar a escola pública, quando o Estado não conseguir mais arrecadar nada de ninguém, eles vão dizer, a culpa é dos judeus, não é isso? Só mate os judeus e a gente volta a ficar tudo beleza, não é isso que eles disseram várias vezes durante milhares de anos? Eles não vão dizer mate os judeus. A questão é que os judeus... Tem um filme que relata muito bem isso, né? Como é o nome do filme? Não é só na Alemanha, não. Portugal matava judeu há 1000 anos atrás. Não é na Alemanha, não. Na Itália. Como é o nome daquele filme? Um filme muito bom, já falei nos meus stories dele, que conta exatamente isso, que os judeus eram culpados, né? Os bitcoiners vão ser 100 vezes mais. Vai dizer tudo deu errado porque eles tiraram dinheiro do Legacy. Se eles estivessem pagando imposto, a gente não estaria passando fome. Esse pessoal disse que o Bitcoin é um buraco negro, né? Mas naquela questão que você falou que se você não vai utilizar, não vai aceitar Bitcoin em seu negócio, justamente por isso mesmo. Não é que eu não aceito, não. Eu aceito. Se quiser pagar, pode pagar. Não, mas justamente ninguém vai querer pagar com Bitcoin justamente por causa da lei de Gresham. Que o pessoal vai preferir muito mais pagar em real. Guardar Bitcoins e utilizar real. Sim. E também existe para que uma moeda seja. Para que uma moeda se torne dinheiro de verdade, como o Bitcoin se propõe a ser, primeiro eles têm que passar por um estágio. Primeiro é reserva de valor, que é o que está sendo mais utilizado agora. Depois meio de troca, depois unidade de conta. Sim. Aí para isso segue-se como se fosse aquela adoção da Cuba S. Como tem vários estudos mostrando. Todos os eventos vem a parte da tecnológicos. adoção. É isso. A questão é a seguinte, Ted. Você paga 3% para receber o Swift. Você preferia pagar 3% e esperar 3 dias ou pagar 0,1% e receber em 10 minutos ou em 20? Pagar 0,1 e receber em 10 minutos. Pois é, a questão não é... o Bitcoin não vai substituir o Pix. A Lightning pode substituir o Pix. As transações on-chain vão substituir Swift. Transações nobres e caras, não é isso ou não? É isso. Porque a ideia é você construir um dinheiro em camadas, como sempre funcionou no mundo. Antigamente você tinha um ouro, você não tinha como ficar transportando ouro de um lado para o outro. Aí foram se criando certificados de ouro. Aí você criou, como chamado dinheiro em camadas. Tem até um artigo meu no Live Coins onde eu explico que Bitcoin é a camada de liquidação final. Então essa camada base, que é o blockchain do Bitcoin, no início, como tinha poucas pessoas, as transações eram muito baratas. Mas quando cresce a quantidade de usuários utilizando a rede,
Só as transações realmente prioritárias, um exemplo, pessoas transportam 100 milhões de dólares na rede Bitcoin, na rede principal. Ela vai pagar o quê? 7 dólares. Agora, quem for transportar 50 vai ter que pagar um pouco mais, porque como o seu valor é baixo, então a prioridade é aquele que esteja transacionando um valor maior. Isso. E a maioria das pessoas no mundo tem acesso ao SWIFT? Não. Quem tá trabalhando legal na Europa, nos Estados Unidos, tem acesso ao SWIFT? Não. O cara na África tem acesso ao SWIFT fácil? Não. A maioria das pessoas em Salvador não sabe nem que caralho é isso, mas ele consegue baixar uma carteira com facilidade e mandar Bitcoin na Lightning e apagar um centavo a qualquer pessoa Aí do a mundo, ideia não é é que isso? joga essa galera que quer transacionar esses valores baixos, chamados os micropagamentos, para uma rede acima do Bitcoin. Você pode acoplar outros protocolos à rede principal. Sim. Ele serve como se fosse a camada de Que é liquidação. o caso da Lightning, né? Isso, é como se fosse tem o sistema de liquidação do final do Banco Central. Onde os bancos eles transacionam entre si, mas no final do dia eles têm que compensar lá no sistema principal. Exato. Justamente para dar agilidade. Porque se a cada momento, a cada segundo for colocando no sistema de liquidação final do Banco Central, além de demorar, é caro. Então, os bancos eles transacionam entre si e no final eles fazem a compensação. Exatamente. Se você dever, Agregam todas as se você transações. estiver devendo 10 mil dólares para um bilionário russo, você tem como pagar ele agora no SWIFT? Não. E o Bitcoin você pode pagar? O Bitcoin pode. Você pode pagar na Coreia do Norte, em qualquer lugar, não é isso? Trazendo um pouco aqui para nossa realidade, o Bitcoin tem sofrido uma queda aí de quase 50%, né? 69%. 69%. Inclusive, em todos os ciclos, ele perdeu mais de 90%. Ele já caiu mais de 90% várias vezes. E aí, eu tô trazendo essa realidade aqui porque hoje o que mais existe é influência financeira no Brasil. É mesmo. Certo? Aquela bombom quando eu não conseguia comprar antigamente renda fixa nas corretoras porque eles queriam que botasse mais dinheiro. Hoje em dia, com a facilidade isso vem tudo através por conta do dinheiro. Quanto mais dinheiro circulando, quanto mais pessoas com dinheiro acesso com dinheiro em mãos, essas empresas ela começam a abrir serviços justamente para facilitar. Mas isso aí nada mais é do que uma deficiência. Porque as pessoas ela não tá tendo um lastro de poupança real. E sim um dinheiro que ao jogar no mercado ele se torna um dinheiro diluído. E aí acaba desvirtuando toda a percepção das pessoas. Por isso o consumismo aumenta. A questão de investimentos em coisas... A inflação aumenta. A inflação aumenta. Negócios que não dão lucro acabam chamando a atenção justamente por conta de promessa. Mas no final eles nunca darão lucro, justamente por conta do juros negativo, né? Ted, a questão é a seguinte: a maioria das pessoas vão ser salvos ou vão para o inferno? Só Deus sabe. Não, isso está muito claro na Bíblia, que a maioria vai para o inferno, não é isso? Não tem muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Tem isso ou não tem lá? Eu já li a Bíblia, mas eu não me lembro Não de tem fato muitos... dessa passagem. Não sei nem questão, onde está passando. A seguinte, a maioria das pessoas, elas são irrelevantes economicamente. A maioria das pessoas não são poupadores. 99% da população, para falar a verdade. A maioria das pessoas tiram da conta e botam na boca, exatamente porque não vale a pena juntar. Ele compra um imóvel, aí ele percebe que a porra fica vazia e que ele se desvaloriza, que ele agora é um otário, um vassalo de ACM Neto ou de qualquer meganha dele lá, não é isso? Ele coloca no banco e depois de 2 anos ele vê que ele compra metade do que ele comprava antes. Vale a pena ele poupar? Hoje em dia não vale a pena poupar. Quem poupa dentro do Legacy é um otário. Intuitivamente o cara percebe isso. Antigamente, valia a pena. Quando eu era criança, no Brasil tinha mais lojas de material de construção do que padaria. Porque a população estava crescendo, você construía e dobrava de valor. A população do Brasil, eu lhe pergunto de novo, vai subir ou vai diminuir? Eu acreditava que ia subir. Com 1,69 de filhos por vagina, muito difícil. A população do Brasil não tem filho suficiente. Esse século nem um ano teve. Nasceu menos gente esse ano do que no ano que eu nasci na Bahia. A tendência é que a população do Brasil comece a cair. Ela já começou a envelhecer, a gente já passou do pico etário. Inclusive tem os dados aí do IBGE e tudo mais no livro. A gente faz previsões que na época o pessoal gozou, hoje em dia o IBGE já confirma. O Brasil já passou do dividendo demográfico. Tem mais gente da minha idade do que da sua. E é um dos países mais velhos das Américas. Mesmo com as pessoas que já morreram. O Brasil vai ser... O Brasil tem a menor fecundidade, exceto o Canadá. Só que o Canadá... Porra, eles dão 2 passaportes pra cada criança que nasce lá, né? Então, Sim. tipo assim, não conta. O Brasil vai começar a perder gente. E já vem perdendo. Meus melhores alunos e professores picaram. O Brasil perde gente de qualidade. Só atrai lixo. Só tá atraindo gente de baixíssimo QI. Essa é uma das causas do QI do Brasil vir caindo há 5 décadas seguidas, sistematicamente. E a questão é essa. A maioria das pessoas quer ouvir a verdade. A maioria das pessoas quer ouvir mentira. Quando você pede um conselho, normalmente você não quer saber ideias. Você quer reforço à sua opinião, não é isso? Eu não. A democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Barrabás. A maioria das pessoas sempre vai escolher Barrabás, beleza? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Quando perguntaram a Jesus quem era ele, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai, só se vai ao Pai através de mim.
Não é isso? E quem é o demônio? Quando ele chegou lá no templo de Salomão, ele explicou, você vê pecado em mim, você vê contradição no que eu estou dizendo, por que você não entende o que eu estou dizendo, embora eu esteja sendo totalmente claro? Porque você serve a seu pai, o príncipe da mentira, você serve ao diabo, não é isso? O diabo é o príncipe da mentira. Quem aceita a realidade, aceita Deus, não é isso? Isso. Não é isso que está escrito na Bíblia? Exato. Aceitar a realidade é uma coisa cada vez para menos gente. As pessoas hoje em dia querem criar a realidade na cabeça delas, elas não querem aceitar a natureza das coisas. Só te certo? interrompendo, você acredita que isso que você está falando, é meio que porque as pessoas perderam noção do que é o certo e o que é errado? Hoje não existe mais o que é certo e o que é errado. Porque eu acredito que quando vocês eram meninas, você é mais novo que eu tenho 28, Sim. mas eu tenho 34, você tem 40, existia o certo e o errado. Seu pai olhava para você, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Você crescia com a noção do que é certo e o que é errado. Hoje não tem mais o que é certo e o que é errado. Bitcoin é a verdade absoluta. Bitcoin é a verdade absoluta que é a matemática. Quando você fala, isso daqui é certo, certo para quem? Certo Certo pra quem? relativo, né? A gente vai falar do relativismo moral que É exatamente isso que o Bitcoin veio restaurar. Quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei do Antigo Testamento, o que ele respondeu? Não me recordo. Que ele não veio revogar a lei, que ele veio aperfeiçoar ela, que ele veio fazer Sim, ela verdade. ser cumprida Perdoe. na maneira... Você cortou uma aliança de carne do seu pênis? Você cortou a aliança de carne do seu pênis? Sim ou não? A maioria, os muçulmanos e os judeus cortam a aliança de carne do pênis, não é isso ou não? Sim. É uma sim. aliança de carne, de pele do seu pênis. É uma coisa muito mais séria que a aliança de ouro, não é isso ou não? Sim, sim, Você prefere dar uma aliança de ouro ou de carne do seu pênis? Aliança de ouro. De ouro, não é isso ou não? Isso é uma aliança de verdade, não é porque não tinha antibiótico, anti-inflamatório, porra nenhuma. nada. Isso era uma coisa muito séria, não é isso ou não? Isso, ou não? É verdade. Eu preferia tirar uma puta de meu nariz do que uma aliança de carne do meu pênis num ambiente desse, não é isso ou não? Exatamente. Não tinha antibiótico, não tinha Devia porra doer, nenhuma. devia ser doer Pra semanas. caralho. Não, semanas, não é isso ou não? É Você verdade. quer relembrar isso muitas vezes, não é isso? Exatamente. Isso. E o risco de dar uma merda mesmo e você amputar o pênis e morrer, não é isso ou não? Exato. Pronto. E essa era a lei antiga, não é isso? Não, só pra galera entender. O quê? Essa era a lei. A lei antiga. Agora o sangue de Jesus. A cruz é o sacrifício. A cruz é o sacrifício. O arquétipo do herói, o arquétipo de qualquer coisa de valor, tem lá no Antigo, no Novo Testamento, é proporcional ao esforço e risco. Hoje vale a pena a pessoa se esforçar, ela vai se fuder, não é isso? O Bitcoin restaura. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que existe nesse planeta desde Jesus Cristo. Ele vai restaurar a propriedade muito mais do que a propriedade já foi. Ele realmente é a propriedade absoluta. Do mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei de Deus ser mais forte do que era antes, o Bitcoin vai fazer a propriedade. E já vai fazer, não. Ele já fez, ele já criou, ele já propicia que você seja dono do suor do seu trabalho, como ninguém nunca foi. E é justamente esse problema, porque a tese principal que a gente defende Luiz, como também outros autores, é que todo esse relativismo moral que temos hoje é justamente por conta do controle do dinheiro. Quem tem o controle do dinheiro, que tem o controle da impressora, vai ficar financiando coisas justamente que um exemplo, tem um... Deixe que as pessoas percam os valores. Vão Sim, financiar porque esse tipo de coisa. Vão financiar Porque, putaria, assim, vão o financiar seguinte, coisas que filhos não devem obedecer seus pais, como tem a questão justamente dos gramichistas, que são os engenheiros sociais. Então, se esse tipo de galera tá no poder, o que eles vão fazer com que a educação seja de péssima qualidade, você, em vez de formar pessoas que tenham o QI muito acima, eles vão formar militantes, não é isso? Sim. Vão formar coisas como aconteceu lá no Museu do Man, lá, aquela putaria toda. Sim. Vai E ser- que sempre- chamaram de arte, né? Você é Porque casado, na minha né, época... Ted? arte é Você não é pervertida. casado? Deixa eu só, antes de você Sim. começar. Na minha época de escola, se eu aprontasse na escola, Isso. eu vinha de castigo pra casa, minha mãe me pegava, levava na escola, me batia na frente dos coleguinhas, velho. Você é casado, Hoje não é em isso? dia, a criança Sim. faz errado, a professora repreende, a criança vai pra casa, fala com os pais, e os pais, em vez de repreender a criança, vai na escola repreender o professor. Tudo isso aí é de caso pensado. São justamente o dinheiro que é utilizado para financiar todas essas distorções. Por isso que você acaba distorcendo todo o tecido social. Perdendo os valores, né? Perdendo os valores, isso mesmo. Bolsonaro agora bota você na cadeia se você violar psicologicamente a mulher, não é isso? É. Você não tem direito. Não, inclusive, já tinha migtal na Bíblia. Quando Jesus disse, inclusive, por exemplo, quer ver uma verdade que está na Bíblia? Em João 4, Jesus disse, você não é esposa do homem que você chama de marido, o homem que mora com você há anos, nunca vai ser seu marido, você dormiu com 4 antes. Jesus diz em Marcos e Mateus, em diversos evangelhos, que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? Ninguém. Você vai chegar pra sua filha adolescente e dizer, olha, se você der pra um cara se você der pra um cara e não casar com ele, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa, pra qualquer um, cai a metade. Cada homem que tocar em você, a chance de você ser uma boa mãe ou uma boa esposa cai a metade. Isso é uma verdade estatística. Existe resistência aos hormônios de prazer, a endorfinas, a oxitocina. A capacidade da mulher amar cai.
A cada homem que ela se relaciona. Como cai a resistência à insulina, você fica comendo açúcar toda hora. Porque alguém vai dizer isso publicamente? As pessoas querem ouvir isso? Tem algum pastor na igreja dizendo isso pra mulher? Se você foi largada sem culpa sua, na verdade você teve culpa, porque você escolheu o cara, aceitar ele como seu esposo. Não é isso ou não? Você não tem direito a recomeçar. Se ele não morrer, você não tem direito a recomeçar. Quem quer ouvir essa verdade? As pessoas querem ouvir a verdade de que não existe nada de valor sem esforço e risco. As pessoas querem ouvir que você pode se fuder à vontade, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. É a regra de quem serve ao diabo. Quem serve a Jesus busca ser bom, fazer o que é certo, não é isso? Por que você acredita, vocês no caso, né? Por que vocês acreditam que hoje está cada vez mais difícil as pessoas economizarem estatisticamente e investir em algo como o Bitcoin? Tá cada vez mais fácil. Você comprar Bitcoin há 10 anos atrás, meu irmão, você tinha que fazer a Swift, como você tava fazendo. Swift tipo Monte Gox, agora que você nem sabe o anônimo na internet. Tá cada vez mais fácil. Bipa.app, meu irmão. O cara com R$2 compra Bitcoin. Tá mais fácil no sentido operacional. Eu falo no questão da mentalidade da pessoa mesmo, de estar fazendo esse caminho inverso, né? Porque a gente vê cada vez mais as pessoas indo no caminho respondem às motivações, contrário. Não é isso? Qualquer animal responde a motivações, não é isso? Ou não? É sim. As pessoas respondem a motivações. Animais. A regra da natureza Nós é a mesma animais, regra do né? mercado. É a mesma regra do mercado. A regra do mercado é a mesma da natureza. É a liberdade. Você vai empreender da merda que você quiser e a eficiência como mediador. Se der certo, você vai se proliferar, vai crescer. E se der errado, você vai se fuder, perder dinheiro e sumir. Não é isso ou não? Exatamente. A regra da natureza é a mesma regra Darwin, porra. É a mesma coisa, não é isso? Hoje no Brasil, vale a pena o quê? Vale a pena você acumular pra deixar na poupança? Você vai se fuder, não é isso ou não? Como tem pessoas cada vez mais que alugou apartamento, vendeu as coisas, se alavancou em Bitcoin, multiplicou por 10 ou 20. Como o brother lá que você falou, como era o nome do brother lá que você disse que há 10 anos atrás minerou Bitcoin? Você não disse que teve um brother lá que ganhou 50, 100, dos 300 milhões? Cada cara desse arrasta outras pessoas a querer fazer o mesmo. Isso. Você tem um brother que era um fudido, que era igual a você, e ele acumulou durante 3, 4, 5 anos e multiplicou a grana dele por 100 vezes em Bitcoin. Você vai fazer igual ou vai fazer o oposto? Fazer igual. Fazer igual, porra. Cada vez eu vejo mais gente, a comunidade, eu só vejo aumentar. Inclusive, eu fui recentemente a Portugal, Ted. Rapaz, eu não conseguia pagar uma refeição. Todo dia batia na minha porta lá no interior, gente querendo pagar a refeição pra mim, dizer, porra, queria apertar a mão que você salvou minha família. Eu li a porra do livro, comecei a fazer o que tava aqui, e agora meu neto vai ser alta nobreza, nós vamos ter terra soberana, a gente não vai ser um dos escravos. Porque a maioria das pessoas vão ser obliteradas, financeira e fisicamente. Na hora que você tem um filho, e seu filho tem um filho, e seu filho tem um filho, em 100 anos... 8 ou 16 pessoas são uma. Agora o muçulmano, que tem geralmente 3 filhos, em média, com a vagina de em média 20 anos, dá quanto? Quanto é que dá uma mulher parindo 3, em média a cada 20 anos por século? Dá quanto isso? Dá... 3 elevado a quinta, não é isso? 3 elevado a quinta. E a quanto? quanto? Vai dar gente pra caramba, viu, velho? Pra fazer essa conta. Ô, desculpa, Peu. Pois é, a cada 100 anos, da fecundidade do Brasil... e da fecundidade do Ocidente inteiro, em relação à fecundidade dos muçulmanos e da África subsaariana, eles vão aumentar mais de 1000 vezes em relação a gente. É isso que vai acontecer. Nós vamos ser colonizados. Sim. Agora, o Bitcoin tá ligando o estalo na cabeça dessas pessoas que antigamente acreditavam no sistema, né? Porque através da engenharia social que a galera... A elite, assim, que foi posta de forma praticamente ditatorial, que controla tudo. A tendência deles é que a população seja pobre e submissa. Ao passo que a galera entende o conceito do Bitcoin, entende o que ele se propõe a fazer, porque ele não veio para substituir nada, e sim tornar tudo aquilo que não funciona obsoleto. Quem liga esse estalo acaba percebendo, porra, tá tudo errado mesmo, a arte tá desmoralizada, a música tá desmoralizada, a própria justiça está desmoralizada. Então, ao invés de eu continuar aqui nesse sistema e me acabando, gastando todas as minhas riquezas e das minhas gerações, tenho aqui algo que possa assegurar. Eu enxergo, posso estar errado, mas eu enxergo como se fosse a saída, velho. A única. Sim. Sacou? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Do bote salva-vidas. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para a galera entender. Por que é que vocês tiveram a ideia de criar o livro? Porque muita gente, eu já entrevistei mais de 100 pessoas, né, ao longo de minha vida. Eu tenho a Escola EMIP, que é um treinamento, são alguns treinamentos online, onde a gente já profissionalizou mais de 8.500 pessoas. A gente tem um resultado muito bacana. Eu já entrevistei várias pessoas e sempre quando eu vejo assim as pessoas falarem em livro, em empreendimentos e tudo mais, a consequência final é o dinheiro. E vocês dão o livro gratuitamente. Qual foi a ideia
de vocês estarem desenvolvendo esse livro e tá disponibilizando pra galera? Devolver... Vocês não cobram, né? A gente cobra justamente porque precisa ter um valor mínimo, senão ninguém daria Inclusive foi o próprio Pantoja que a gente queria fazer o livro e dar de graça. O Pantoja falou, pelo amor de Deus, não faça isso, nem que cobre R$1. Porque quando você dá as coisas de graça, a tendência é que isso não se dê prolifere, valor. não dê valor, isso mesmo. Exatamente. Então se você... Por isso que eu não dou nenhum curso meu, eu não dou. Isso. O cara paga nem que seja o mínimo Mas possível. você tá dando conteúdo agora de graça. Agora eu tô dando conteúdo de graça. É o freemium, não é isso? Você tem a parte grátis e tem a parte premium, não é isso ou não? Exatamente. Cara, tem que saber que você existe, não é isso ou não? Exatamente. Hein? Exatamente. Tem que ter o beijinho antes de casar, não é isso ou não? Exatamente. Você dá um cheiro, não é isso? Você não vai casar sem saber o cheiro, não é isso ou não? Exatamente. Hein? Só viemos disponibilizar o livro de graça a partir... quando ele tava... maduro o suficiente para que... Porque esse livro está agora na segunda edição. A primeira, a gente cobrou para a galera conhecer, aí várias pessoas se disponibilizaram a comprar diversas cópias. Pode sim. Nas primeiras Era 20... pra alguém esses livros? Eu tô abrindo aqui. Não, pode abrir, porque a gente vai ter que... Qual é o nome do cara que vai receber esse livro aí? Esqueci até o nome dele aqui. Ó, nas primeiras 20 páginas tem anúncio de empresas que quiseram patrocinar o livro, fazendo anúncio. Só isso aí. Porra, bicho. Isso já deu depois mais da dinheiro. primeira edição? Só isso aí já deu mais dinheiro. Isso depois da primeira edição? Não, depois da primeira edição, essa é a segunda. Na primeira edição não era conhecido, só isso aí já rendeu mais grana do que os 8, 9 mil livros que a gente vendeu na primeira edição, bicho. Pode abrir sim. aqui, não tem problema nenhum. Diga aí o nome do brother, como é o nome que vai ficar com esse livro? Júlio Miranda. Da onde, de que cidade? Ele é de... Acho que é... Vou mostrar aqui. Agradeça aí ao cara, como é o nome dele. Infelizmente a gente teve que abrir seu livro, né? Mas vai ter que assinar de É qualquer de jeito. Recife, é da onde? Acho que ele é de Aracaju. Júlio Miranda ganhou os Ele dois? ganhou, não, ele comprou, não é isso ou não? Foi. Ele comprou lá na Refúgio Bitcoin. Ah, sim. Porque acabou Só que ele outros queria, ele pagou... Como é que eu faço pra eu comprar um desse? Na loja da Refúgio Bitcoin, capa dura. Rapaz, eu compraria na Amazon. A Amazon é 40 conto, é menos da metade do preço. Esses capaduras é 100 conto esse livro aí, viu? Acho que eles conseguiram botar 70 por aí. É. Porque outros parceiros... na primeira edição a gente não era conhecido. Tínhamos até dificuldade de encontrar pessoas pra que dessem uma lida no livro pra nos passar algumas correções. Certo. Depois que a primeira edição bombou, a gente fez a segunda... A primeira edição vendeu quantos mil livros? Uns 8 mil livros por aí. 8 mil livros. 8 mil. Certo. Aí vocês encerraram, tá na segunda edição. Depois disso, Júlio, desculpa aqui, viu? Obrigado, viu, velho? Eles vão ter que assinar e fazer a dedicatória. Já tinha que abrir de qualquer maneira, né? Não chore. Já tinha que abrir de qualquer maneira. E assim, galera, como o Renato aqui falou, isso daqui a gente... Eu acredito, Renato, que a gente vai se aproximar cada vez mais dos nossos objetivos quando a gente traz informações para mais pessoas. Isso. Certo? Então, isso daqui é uma maneira minha de contribuir e trazer Perfeito. a informação para a galera que assiste a gente. Porque, querendo ou não, o meu público que faz os meus treinamentos são um público CB. E tem um pouquinho de público A. Então, é uma galera que vem ali de baixo e vem sem informação. Muitas das vezes não conseguiu nem poupar na poupança que a gente julga ser errado, tá ligado? E muito menos ouviu falar de Bitcoin. Então, a gente trazer essa mensagem aqui para uma pessoa desse nível e saber pelo menos que eu digo a você que se eu fizer uma enquete no meu Instagram de quantas pessoas conhecem o Bitcoin, que realmente são ali meus alunos assíduos, muitos não sabem. Rapaz, Então- teve um cara que trabalha comigo, que não fez nem o segundo grau. O cara é mal alfabetizado. E o sonho do cara era ter uma porra de um Celta, de uma merda de um Celta. Uma porra de um carro desse de 5 mil reais. Quando isso, Renato? Anos atrás? 2019, tem 2, 3 anos atrás. Certo. Quando o Bitcoin tava na baixa, ele colocou 2, 3 mil. A porra do negócio triplicou, quadruplicou. Ele vendeu, comprou o carro dele. Aí o Bitcoin caiu, ele vendeu o carro, já tá num carro de 5 ou 6 vezes o valor. Tipo assim, o Bitcoin... as percepções mudam. É isso. Quando você vive em um país... Quando eu morei na Europa, o europeu médio, ele tem orgulho de pagar 50% de imposto. Ele tem orgulho, ele diz, pra que você quer ter uma arma? É aquela mentalidade débil mental lá do pessoal do Novo, né? Que ninguém precisa ter um fuzil. O cara que afirma isso não tem condição mental, moral de ser vereador de interior. Se você não entende que todo mundo tem pro cara ser homem, ele tem que ter arma. Então, tipo, se você não sabe o que é ser homem, você tem menos noção do que a macaca lá que tava dizendo que um travesti não era uma mulher, não é isso? A macaca que afirmou que um travesti não é uma mulher tem mais noção de realidade do que qualquer esquerdista. Ela sabe o que é um pênis e que o cara que quem tem pênis não é mulher, não é isso? Sim, isso é uma sim. coisa muito básica, não é isso ou não? Quem tem pênis não é mulher, porra. Isso aí o macaco entendeu, não é isso ou não? Sim, sim. Não teve, inclusive deram porrada e tal, puniram a macaca porque ela disse isso, não é isso? Foi. Sim, mas voltando. É importante que a pessoa entenda que o livro... Nós não fizemos isso para ganhar dinheiro. Nós fizemos isso porque a única coisa valiosa do mundo que quando dividida aumenta é a informação.
Sim. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais riqueza elas vão ter e mais livres elas vão ser e o mundo inteiro vai ser mais rico e livre. Não existe limite para a riqueza. As pessoas, os cacoetes da esquerda, fazem você pensar que só existe um rico porque existe um pobre. Mas na Idade da Pedra todo mundo era miserável. Na Idade Média todo mundo era miserável. Hoje em dia, o mendigo de rua é mais rico do que o rei, o imperador mais rico do mundo há 200 anos atrás. Você preferia viver num mundo que todo mundo tinha sífilis, gonorreia, sem antibiótico, sem negócio, ou você ser um mendigo hoje que você chega ali com 10 reais, você pega um antibiótico, não é isso? Você chega num posto de graça e recebe antibiótico, tratamento médico, a porra toda. Hoje em dia, um mendigo, a situação original da humanidade é a situação de miséria. A riqueza só vem quando as pessoas passam a ter mais acumulação de capital, mais acesso à informação e mais acesso à liberdade. Bitcoin vai produzir tudo isso. As pessoas vão acumular mais, as pessoas vão ser mais livres e elas vão ter mais possibilidade de acumular. E é por isso que o Bitcoin vai promover um crescimento, um renascimento maior do que o renascimento medieval. Só que como o renascimento medieval ele só aconteceu em decorrência da morte de um terço das pessoas, né? Sim. Pode concluir. E a questão do livro fizemos também por... Pode falar? Tá. Fizemos também o livro justamente para... No início havíamos cobrado justamente porque existe na questão de marketing e de vendas também que tinha assim que ser cobrado para a galera começar a dar valor. E também devolver também à comunidade tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Bitcoin. Porque várias vezes as pessoas nos perguntavam no WhatsApp, o pessoal novo que chegava, várias questões. O Bitcoin vai morrer? O Bitcoin é pirâmide? Como é que eu faço para suceder meus Bitcoins? Explica tudo no livro. Explica tudo no livro. Tem diversos tópicos no livro que explica tudo. E a partir daí, acabou-se que eu não tinha intenção de ficar... fazendo outras edições. Isso, e fazendo toda a curadoria do livro. Acabou que a própria comunidade nos levou a gente tá fazendo uma segunda edição. Tá melhorando o projeto. Eu tive que criar um site pro livro onde a gente posta artigos lá. Qual é o site? É o bitcoinblackpill.com. Bitcoin Black Pill? Black Pill terá um novo livro. Sim, porque a gente prometeu que massa. que se a galera abraçasse mesmo a ideia do livro, faríamos um outro livro que será o Black Pill, que deve sair no final desse ano, ou então no início do ano que vem. Vai estar aqui abaixo nos comentários também, viu, galera? O site do novo livro, Black Pill. Sim, continue. E aí, a partir disso aí, acabou virando uma extensão do meu trabalho, porque eu tenho que todo dia estar respondendo e-mails da galera, todo dia acabei recebendo proposta para escrever artigos para vários portais de notícia. Tem um blog Trends, onde eu escrevo, e no Livecoins. Sim. E outros artigos também que o Renato escreve lá no Substack dele. Ted, vai acabar dinheiro físico. Isso é uma das tendências inevitáveis, né? Tipo, porra, a Europa proibiu 500 euros. Você receberia 5 milhões no Pix do jogo do bicho? Não. Você acha que a boca de fumo vai aceitar Pix? Não. Você acha que o jogo do bicho vai aceitar Pix? Não. O médico sem recibo vai aceitar Pix? Também não. O dentista, o fisioterapeuta sem recibo, ele vai aceitar o quê? Bitcoin. Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai receber real sintético ou colateralizado em Bitcoin. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou em dinheiro? Porra, eu pego dinheiro todo dia, né? Mas pra fazer transações do dia a dia tem muito tempo, né? Não, você pega em dinheiro todos os dias? Pego. No meu trabalho eu pego em dinheiro. Sim, entendi. Mas não você pra comprar um pão e tal, não. Pra fazer transação, não. Eu pego dinheiro no meu trabalho, porque eu lido com boca de fumo, defunto e tal, não é isso? Sim. Eu não. Entendi. No meu trabalho eu pego dinheiro todo dia, né? Qual dinheiro, eu também pego em crack, cocaína e arma todo dia. Não é a rotina da galera, né? Não. Tem quantos dias você não pega uma arma de fogo, né? Tá puxado, crack, né? Eu pego toda semana em arma de fogo. Agora crack não, né? Não, crack também, não. Cocaína também. Qual foi a última vez que você pegou dinheiro? Eu nem lembro, já tem uns meses já. Qual a última vez, Pedro? Pedro é o nosso editor, a galera já conhece ele, que você pegou em dinheiro? Foi em 2015 na escola. Vira aí. Ele já é uma geração mais nova que ele já não usa mais dinheiro. Foi por isso que eu perguntei a vocês, porque eu sei que ele já não, Pois é. não mexe mais em dinheiro. Olha, o Pix... Isso é até bom de vocês falarem aí depois que falar, porque eu não... Tá falando aí, Mas alguém tem que falar aí que eu tô falando, porque eu não saio no microfone. Eu outro dia fui receber em dinheiro, eu falei, vai, não me deem dinheiro porque eu não vou usar, velho. Me faça Pix porque eu não tenho como usar esse negócio. Molhou, estraga, me fodo. O quê? Exatamente, eu não tenho o que fazer essa com esse dinheiro. Mas o comerciante, ele é legalmente obrigado a receber, né? O comerciante acaba sendo, mas eu sou prestador de serviço, posso chegar e falar, não, faz o Pix. Transfere aí. Pois é, mas você sabe que o governo tem controle total disso aí sem ordem judicial, né? Qualquer servidor público tem acesso a todo o Pix da sua vida, né? Isso pode ser usado contra você sem nenhum tipo de ordem judicial. Não tem nenhum sigilo contra isso. Né? E como é que vai ser? O traficante vai usar isso? O jogo do bicho vai usar isso? Cara,
O quê? Traficante usa. Ele não vai. O fudido, o traficantezinho pode usar, mas o cara que vai negociar milhões não vai usar isso nem Não vai, não. O chefe da boca de fumo. O Pix não tem sigilo bancário. Nos termos do serviço são muito claros. Qualquer servidor público que pedir informação tem todo o Pix da sua vida. Sim. A maioria das pessoas não tem noção de que a polícia, ela tem master key de todo o seu Big Data. O Gmail fornece a porra toda, fornece master key, o Yahoo. Até empresas que fabricam câmeras, bicho. A polícia vê a rotina dentro da sua casa, sem ordem judicial. Essas câmeras fabricadas no Brasil, na China, eles dão master key à polícia, a porra toda. Os caras ouvem o que tem na sua... O cara, você fecha... Ele sabe a sua rotina dentro da sua casa, sem nenhuma ordem judicial. As pessoas que querem alguma privacidade, porra... Você pode usar o Pix pra coisas de baixo valor, mas o médico sem recibo, a prostituta, o jogo do bicho, o tráfico de drogas, essas coisas, essas transações aí, a questão é que eles vão ter que buscar alternativa. Eles não podem, porra, correr risco de variação de cotação de Bitcoin. Esses caras vão ter que buscar sintéticos colateralizados em Bitcoin. Só isso aí, bicho, já é mercado para aumentar o Bitcoin 10 vezes o valor, né? Isso é. E o que é que vocês acham? O que é que vocês acham, não? O que é que você pensa dessa queda do Bitcoin? O que foi que aconteceu que o Bitcoin caiu tanto? A gente falou Excesso um pouco... de alavancagem, a gente começou no início da nossa conversa. Mas a gente não tava vivo Sim. ainda, não. Conta aí Não, pra mas lembra que eu perguntei? A Alan começou a conversa dizendo que ele descobriu o Bitcoin e ele conseguiu se formar porque ele alavancou em Bitcoin. Que ele, em vez de pagar a mensalidade, comprava Bitcoin aumentava de valor e ele com a mensalidade pagava o semestre, né? Você lembra dessa conversa? Lembro. Isso. A sociedade, várias empresas no ecossistema, exatamente por ainda não existirem sintéticos, capitalização e colateralizados que prestem, sustentáveis, as pessoas oferecem não sustentáveis e tem mercado para isso, para pirâmides e tal, para inclusive esse Celsius não é uma pirâmide propriamente, porque ele simplesmente estava assumindo um risco altíssimo e chegou o risco. A gente começou que retorno é proporcional se fosse risco. E uma maneira de você aumentar seu risco é alavancar, é você comprar o que você não tem e colocando o seu patrimônio como garantia. Sim. A questão é que se chegar na chamada de margem, no limite, você vai perder tudo que você tem, não é isso? Isso. O esquema da Luna era uma pirâmide abertamente. Inclusive, a gente avisou publicamente e tal. Eu fui, inclusive, lá no vídeo lá do Botelho. Fausto é um cara que tem mais do que a minha vida de análise técnica. Um cara que existia no mercado tradicional na década de 70. Inclusive, ele ficou dando risada, dizendo que não sei o quê. Quando foi que você foi lá no podcast dele? Tem uns 2 meses. E eu disse, rapaz, a chance de... o risco disso aí é muito maior do que você transar no brega sem camisinha. Ele ficou dando risada e tal, não sei o quê e tal. Eu digo, pelo menos bote o stop, não é isso ou não? Porque não é um brega de alto nível, não. É pisteira da Pituba, onde é a sua igreja ali, não é isso ou não? Sim. Ainda existem os travestis, os negócios Eu ali. acho que não. Mas teve uma época que era um negócio baixo astral ali. Tava pra caralho. Aquilo ali, transar sem camisinha naquele ambiente ali. Sim, e aconteceu. Não deu 60 dias e deu uma merda. A questão é a seguinte. Inclusive, essa merda contaminou muitas outras empresas. Eles venderam 85 mil bitcoins de uma vez a mercado. E isso é equivalente a 30 bancos centrais vender todo o ouro deles no mesmo dia. O que aconteceu com o valor do ouro? Foi isso que aconteceu com o Bitcoin. Anteontem, a Celsius, que era outro esquema insustentável, vendeu involuntariamente 62 milhões de Bitcoin. Porra, o Bitcoin caiu 10%, é natural. Inclusive, a gente passou por um tris, por muito pouco, deles venderem 400 milhões. E eles, inclusive, meteram a mão em fundos de clientes, meteram a mão no caixa, não estão mais fazendo saque, para utilizar dinheiro dos outros para aumentar a margem. Talvez, eu acredito, inclusive, que se o Bitcoin cair de 20 mil dólares, a gente vai ver agora, 3 horas da tarde, não é isso que eles não é hoje que é o... Reunião do Fed. Não é hoje que é a reunião do Fed? Não é hoje que é a reunião do Fed? Se eles realmente aumentarem acima de 75%, eles pararem de fazer quantitative easing. Quantitative easing é esse negócio, esquema do governo ficar comprando títulos a qualquer preço para pombar o preço das coisas. Se continuar essa tendência de aumentar juro e de fazer quantitative tightening, a tendência é que os mercados todos se fodam. Os mercados todos se fodam. Você destruindo trilhões de riqueza da sociedade, a tendência é que tudo caia. E a questão é que... Você acredita que essa reunião é até a ideia deles é até que de maneira proposital ela foda com tudo pra ter o dinheiro de volta pra eles? Pros donos da máquina, pros cantilionários, pras pessoas que são os amigos do rei, não importa o que o governo faça. Se o governo subir ou diminuir o juro, você sabendo antes, você ganha dinheiro, não é isso? Exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo, Ted? Entendi. Qualquer porra que o governante faça, pra mim tá bom, contanto que eu saiba antes, não é isso? Exatamente. Você lembra de Zélia? Zélia Cardoso de Mello? A família e os amigos dele todos ficaram milionários antes do congelamento, enquanto a população se fudia. Exato. Porque eles souberam antes que ia ter o congelamento e sacaram a porra do dinheiro, não é isso? Exato. Naquela época, quem guardou o dinheiro fisicamente dentro de casa, no dia seguinte valia 10 vezes mais e depois de um mês valia 20 vezes mais o dinheiro, não é isso? O Brasil realmente viveu deflação com Zélia. Porque ninguém conseguia sacar o dinheiro do banco, quem tinha dinheiro em cash era rei, não é isso? Isso. Eu conheço um brother, um vizinho meu, que comprou o carro e ficou com dinheiro em dólar, esperando uma oportunidade e comprou uma fazenda de 300 hectares.
com carro usado, não é isso? Sim. Pô, ninguém tinha dinheiro pra honrar nada, não é isso? Eu vi uma deflação brutal. Tipo, pra os donos do rei, pra os donos do mundo. Então você acredita que querem- foi essa reunião é meio que proposital? Não, os movimentos macro do mundo, eles. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade, beleza? Sim. Isso é uma coisa que qualquer pessoa do interior sabe, que é o olho do dono que. Engorda o boi. Não é isso? Se você botar a administração de uma porra na mão de alguém, que aquilo dá merda, ele vai dar. Não perde nada. Vai acontecer o quê? Vai dar merda, não é isso? Exato. Os governos, eles são acumuladores ou devedores de moeda fiduciária? Devedores há milhares de anos. Inclusive, todos os países da Europa estão em déficit, tudo aí em déficit. O interesse deles é que a moeda se valorize ou desvalorize. Se eles são devedores na porra. Desvaloriza. Que aí destrói a dívida deles, não é isso Exatamente. ou não? O interesse dos caras é fuder com tudo, porra. Sim. Você tá dando poder absoluto a pessoas que têm interesse de fuder com a porra, não é isso? Então a gente pode... Eles Ou não? falaram, né, quando teve a reunião com a Cristina Lagarde. Aí você vai acumular um dinheiro que o cara que controla a porra tem interesse em fuder com tudo e o poder de imprimir, né, ilimitadamente. Então a gente pode se nenhum dizer, sem ter o anúncio, a gente pode se dizer que eles vão aumentar. Não, a questão é o ritmo. E, por exemplo, qualquer coisa que eles façam, a galera de dentro, sabendo antes, eles ganham dinheiro. É não claro. importa se ele vai aumentar ou diminuir. A questão é que os caras de dentro Então a vão gente ganhar tem de que qualquer buscar um maneira. amigo do Fed, né? Não, se você não tiver como ser amigo lá do presidente americano das grandes elites, o que você tem que fazer é sair do jogo. Se você não tem como ganhar teve porque o jogo um é fraudado, escândalo- é só não jogar o jogo, comprar Bitcoin, né? Isso, é. Mas teve um escândalo há uns meses atrás dos diretores do Fed lá nos Estados Unidos, que eles faziam inside trades. Eles sabiam quando seriam as taxas de mercado e vários deles já faziam as suas operações antes. Mas eu vou te perguntar o que foi que aconteceu com eles. Nada, justamente porque primeiro que ele não tem skin the game, né, o pele em jogo. Não. E por ele ser o dono da impressora, pra eles tá tão ótimo. Vocês são seguidores de Nassim Taleb? Sim. Inclusive a gente recomenda, eu recomendo no caso, né? Eu acredito que eles recomendam também, Nassim Taleb. Eu postei já nos meus stories, li os 2 livros dele. E é muito bom o escritor e abre muita mente. Tem uma série que você pega na Nassim Taleb 10 vezes mais rápido do que ler o livro. É porque ele enrola pra pôr também. Que é roxo. Pra caralho. Principalmente no Aquele skin the game, o Cisne Negro. Cisne Negro. É isso, tem o Roxo e o Rittenband, eles têm uma série, os antifrágeis, Muito bom. eles explicam Eu não sei, eu não capítulo por conhecia, não. capítulo. Tem, põe depois. No livro, inclusive, tem um maiores seguidores linkzinho. do Nassim Netflix? Taleb é Em português. No YouTube. No YouTube, YouTube. de graça. Como é o nome? O Richard Ritterband. Os antifrágeis. Sim, pô. Sim. Fez uma série. Tô ligado, explica tô ligado. capítulo a capítulo todos os livros principais do Taleb. Inclusive tem isso no livro, é a maneira mais rápida que eu Inclusive, conheço. é melhor que ler o livro, Cara, né? é melhor do que ler o livro. É porque eles explicam, Porque dão eles dão exemplo e tal. exemplos práticos do dia a dia. Consegue pegar? L de Liberdade, Bitcoin Red Pill, audiobook, tá ligado, É isso. galera? A vantagem de você pegar o livro físico é porque no audiobook não tem essas notas de rodapé. Não tem. Existe nota de rodapé, olha, assista. É isso que a gente conversou aqui agora. É uma nota de rodapé que não vai ter no L de Liberdade. Os antifrágeis, tipo, olha, a maneira mais rápida de você entender integralmente Que a obra massa. de Taleb em português e tal. Se Não, quiser também essas notas de patrocinar rodapé na não vai próxima ter. edição, vamos abrir também para os patrocinadores. Que massa, velho. O patrocinador é Stackbit, P2 Trade, né? Isso. Tem também que não são também da comunidade, mas pessoas que disseram que salvaram a vida, aí teve empresário que colocou. Rispar. Isso. Que massa. Sérios Tem Money. aí óleos de essência. Que É isso massa. aí, ó. O All Time. Ó, deixa eu falar, ninguém pagou aqui a gente pra estar saindo nesse podcast, não. Eu que tô... É muito massa você ver 2 pessoas que a gente está aqui trazendo informação, criar um projeto de forma não visando dinheiro e deu tanto certo que Mas na a galera segunda quer que vá edição... pra frente. Quer que vá pra frente. Na segunda edição, eles tiveram vários patrocínios e fizeram... eu vou comprar, velho. Eu vou comprar É isso, Ted. A questão é de valor e preço. Se você criar valor, você vai encontrar preço. Se você não criar valor, você não... A questão é que você tem que visar a criação de valor. Se você criar valor, você vai obter remuneração. Se você não... Se você quiser obter lucro sem criar valor, você está querendo tomar a riqueza dos outros, não é isso? Mas em Aí você tem que 2015, quando vocês se conheceram e depois tiveram a ideia de criar o livro, você acreditaria que você chegaria com um livro onde você chegou hoje?
Não fazia quando a gente estava escrevendo um livro. A gente não tinha pretensões, não. Só queria fazer algo Só que queria fazer um manual que ajudasse. não tivesse música e ficar toda hora repetindo as mesmas coisas. E, por exemplo, E devolver pra comunidade, né? o que eu coloco no livro é o que eu queria receber quando eu comecei aqui, que não existia isso. Hoje em dia tem lá vários livros, inclusive melhores, tecnicamente melhores, em português. Tem The Bitcoin Standard, tem vários livros extraordinários aí em português, até em vários aspectos superiores a esse, mas não existia na época que a gente escreveu. O que eu coloquei nesse livro... De quando é a primeira edição? 2019. O que eu escrevi no livro é o que eu queria que alguém me dissesse quando eu tava procurando. Eu procurei Bitcoin várias vezes, em 2013, 2014, e eu só achava pirâmide na internet. Todas as explicações que eu achava eram incorretas. As pessoas não diziam o que era de verdade o Bitcoin, como é que funcionava, o que é o problema dos generais bizantinos, o que é o Proof of Work, quais são as soluções realmente de escassez na internet. Isso ninguém nunca tinha me explicado. Eu demorei anos para entender isso, muito... eu entendi, por exemplo, o conceito de juro negativo baseado em tudo em inglês. Não existia nada em português até 2, 3 anos atrás sobre isso, né? E isso depois que você foi morar fora? Não, até antes de morar fora eu já compreendi o que era juro negativo, mas tem vários temas aí que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum em português, que hoje em dia já se encontra, mas que não existia. Esse livro, se eu tivesse recebido na minha mão há 10 anos atrás, eu estaria bilionário. Basicamente é um manual de o que fazer, o que não fazer, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É isso, completando o que o Alan tava falando, aqui é um manual do que fazer e o que não fazer. Quando ele me mandou, o Thiago me mandou semana passada, ele falou assim com o Thiago, né? Inclusive, o Thiago ia estar nesse podcast aqui, não tá? Aí ele mandou pra Thiago, o Thiago me encaminhou. Thiago é amigo e irmão, né? Manda pra aquele sacana pra ele ter conteúdo pra gente falar, viu? Aí eu disse, não, vou ler. E aí eu dei uma lida no livro, o livro realmente é interessante. Eu não consegui ler todo, eu tenho um problema. Eu não gosto de ler livro no Kindle, no iPad. Eu gosto do livro físico. Ouvir, né? Eu gosto de ouvir, mas eu prefiro o físico. Porque você pega meus livros, é tudo riscado, velho. É tudo riscado, não tem jeito. Não, atualmente eu prefiro ouvir e ver. É mais rápido. Eu consigo... Tipo assim, esses esquemas que botam no YouTube, que você ouve e vê... Eu consigo botar uma velocidade maior e memorizar mais. Porque são duas formas que você tá recebendo, não é isso? Sim, e o questão que você ouvir na hora que você tá dirigindo, malhando, de qualquer maneira você tá recebendo muito mais nem que você não aprenda tudo, né? Você segurou ali alguma coisa, isso, né? Sim. Aí eu agora a gente já falou bastante de conceito, mas agora eu quero trazer um pouco de polêmica. O Bitcoin vai até quanto? Bota aí na história da humanidade? Não, até o mínimo que ele vai bater agora. Tem que botar a cara no jogo aí e cada um dá um valor aí. Se ele cair o que você acredita? É isso. Tipo, tem duas possibilidades, né? Pronto, já chegou em duas. Dá duas. Tem duas possibilidades. Tem os fractais. Inclusive, a gente menciona muito os principais... Você estava falando de Taleb, os principais conceitos de Taleb, eles não são de Taleb. Eles são do criador da teoria dos fractais, né? Sim. Isso do Mandelbrot. Ele fala isso no Twitter dele, né? Ele não pega a propriedade para ele, não. Nunca pegou, né? Como é que chama? Como é que chama que ele chama de... como é que chama? O Medil Cristão, Efeito Noé, Efeito José, tudo isso já existia no livro aí. Inclusive, a gente bota o link aí. A gente bota o link aí pro livro do Mercados Financeiros Fora de Controle, do Mandelbrot. Se os fractais, né? Já que a gente tá falando de Taleb, de Mandelbrot, dos conceitos talebianos. Se os fractais se repetirem, o Bitcoin não cai abaixo do topo do ciclo anterior. Isso nunca aconteceu. Foi 10 mil reais, 3 mil dólares, né? 19.666 foi o pico anterior. Se não, ele repetir o pico anterior é que ano? 2017. Foram 2017 quando teve aquela alta histórica. Em dólar, ele bateu quando? 19.666. Em dólar? Em dólar. Em real foi 70 mil. Não, mas aí foi o pico máximo. Isso, o pico então, máximo. Tô dizendo, o pico mínimo, o último, foram 3 mil dólares, não foi isso? Isso lá quando não, mas é isso que eu tô dizendo. Os fractais é que o mínimo de um ciclo não seja menor do que o máximo do ciclo anterior. Sim. E a cada 4 anos cai a metade, o halving e tal. Sim, perfeito. E se não bater? Isso. Se respeitar o fractal, ele não cai do pico anterior de 19 mil dólares. Certo. Se não respeitar o fractal, você acaba não tendo padrões de anterior. E foi o que eu falei. Hoje o Bitcoin está com um nível de alavancagem absurdo. A Bitfinex, por exemplo, que é uma corretora específica, tem mais de 105 mil Bitcoins em long. Na hora que, se ele cair de 19, 18 mil dólares, uma sequência de pessoas vão começar a vender involuntariamente. E pode ir abaixo de 10 mil dólares. Eu acredito que se cair do pico anterior, ele pode, durante algumas horas pelo menos, cair de 10 mil dólares. É uma grande oportunidade. Se tiver com a ordem lá, a planta carnívora, né? Eu acredito que só terá a oportunidade de comprar quem tiver uma ordem pendente. Eu acredito. Talvez seja questão de horas ou de dias, mas ele pode cair de 10 mil dólares essa semana. Isso.
Eu acredito. Pode chegar até 15, mais ou menos. Não, acho que se cair de 19, cai a 10. Eu acho que tem se... Porque existe uma Eu acredito que de 19 eu tenho certeza que ele cai, velho. e se cair de 19, ele pode... A minha opinião é que se vai cair do quebrar ciclo o anterior, padrão, né? Que é ele abaixo pode cair da- de 10, por causa do nível de alavancagem. Quando existem esses 105 mil só de uma corretora, imagine das demais. 200 mil bitcoins vendidos a mercado derrubaria o Bitcoin, porra, a $1.000, $2.000. Algumas dessas pessoas devem ter stops aí no meio do caminho. Só que quando você tem um stop loss e o book tá vazio, você vai executar a qualquer preço. Você acaba... Você entende o stop conceito não serve. Isso, stop não serve. Você conceito... É o slippage que chama no mercado. Quando você coloca uma ordem de venda a 10, só que o negócio já tá a 5, não é isso? Sim. É isso. Isso pode ser muito rápido. O Corona Day, o Bitcoin caiu 30% num dia. E isso pode voltar a acontecer. Se o nível de alavancagem é sem precedente. O Bitcoin pode cair a metade em um dia. Pode cair de 18 a 9 mil dólares. A questão é que, na hora que as pessoas virem isso, né, a galera vai começar a comprar e volta a 15 E agora no dia temos- seguinte, né? Temos um cenário um pouco diferente. Antigamente foi antigamente o cenário da lá de 2017, 2016 foi o advento dos ICOs, que eram as ofertas iniciais de moedas, onde o varejo ele colocava muito dinheiro. Hoje em dia temos um movimento contrário, que é o movimento de V6, que é o dos Venture Capitals, que investem em várias dessas empresas aí que oferecem retornos absurdos que não condizem muito com a realidade, como no caso da Celsius. A criação da própria Luna, que teve a Luna Labs, que conseguiu vender o seu token, comprou uma grande quantidade de Bitcoin, trocou por dólares, e aí eles queriam, mas basicamente era pegar o mercado de assalto. Que era que se acontecesse alguma coisa com a Luna, eles iriam... Eles fizeram isso? Venderam, mas só que foi bem antes, porque se eles tivessem Esperado. não, se eles tivessem durado mais ainda a própria Terra Labs, eles poderiam ter o controle muito grande do mercado com esses bitcoins todos que eles tinham. Mas conseguiram identificar antes. Aí fizeram uma manobra financeira onde eles tiveram que vender os bitcoins sem tanta... Alarde, digamos tanta assim. alarde, isso. É isso. E na sua opinião, o Bitcoin vai até quando? Até quanto? Eu acho que até os 15 mil o pessoal deve querer segurar aí. Eu discordo. Porque Eu acho já que se cair de 19, vai a 10. Vai abaixo de 10. Não, Eu acho que se cair tudo de bem que 19, vai abaixo de tem 10. uma questão do suporte. Quer mais água? Do suporte. Não, tô satisfeito. Do suporte onde a galera pode ir, mas já que vai quebrar o padrão, eles podem tentar manter aí entre 10 e 15, pelo menos. A chamada de margem lá do contrato do MakerDAO tá em 15. Se chegar em 15, eles venderem... Pois é. Até ontem tava 17 por causa Pois é. da Agora tá em Celsius. 15 e pouco. Se chegar em 15, você acha que a galera não vai derrubar eles pra... É porque é o seguinte, muitas mudou. vezes... Ó, o negócio é o seguinte, o mercado, qualquer mercado, é um Eu ambiente... vou explicar depois porque É eu isso. perguntei do É isso. valor. Qualquer mercado é um ambiente que o insider tira dinheiro do outsider, o profissional tira dinheiro do amador, o paciente tira dinheiro do apressado e o racional tira dinheiro do emocional. Isso é o mercado, beleza? Qualquer mercado é assim. E no mercado do Bitcoin, existem pessoas que voluntariamente, e não existe regulação, por exemplo, no mercado de ações, se sua ação cair 5 ou 10 ou 15% num dia, os caras têm circuit breaker, ele para de negociar. Não acontece no Bitcoin. O Bitcoin é um mercado contínuo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem interrupção, não tem circuit breaker. Então é possível, por exemplo, que pessoas estão vendo publicamente que existe um certo número de pessoas em long que vão vender involuntariamente a X e eles vão vender, por exemplo, 1.000 ou 2.000 ou 3.000 bitcoins a 15, 16, 17 mil dólares para um minuto depois recomprar esse bitcoin a metade do preço. Eles vão fazer isso ou não vão? Assim, porque eles vão Hein? querer buscar. Você podendo vender uma coisa para recomprar a metade do preço um minuto depois. O circuit breaker é ilegal, viu? Não, no Brasil existe circuit breaker, é previsto, pô. Tá no estatuto da Bovespa. Mas é ilegal, a gente sabe, né? Eles meteram aqui e é lei. É porque ali é um ambiente regulado, mas, tipo assim, é contratual. A maioria das regras da Bolsa, elas são contratuais. A Você gente participa entra ali se você sabendo quiser. que existe, Isso, né? Isso, você concordou, né? Isso É. é um sistema regulado. A maior parte da regulação financeira, ela é autorregulação, não é regulação de governo, né? Sim. Qual é a regra? A regra na atividade policial, na atividade pública, é a vinculação. Você só pode fazer o que é estritamente previsto em lei. Eu não posso inventar de fazer uma coisa na polícia, uma coisa que não tem previsão legal. Agora, a regra privada, a regra sua na sua empresa, ou da Bolsa, ou de qualquer empresa privada, é que tudo que não é proibido é permitido. Então não é ilegal, porque se não tem uma lei dizendo que não pode... Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. A regra na atividade privada é a liberdade ou não? Não. É a liberdade, não é isso? Tudo que não é proibido é permitido, né? Ah, sim. Ou não? Sim. Vendo por esse ponto, é. Agora, na atividade pública, não, é a vinculação. Você só é permitido o que é expressamente previsto, não é isso ou não? Sim, entendi. Então, na sua opinião, chega a 15, né? Não, eu já entendi o que o Renato falou, porque eles chamam a Celsius,
Ele tem um valor piso onde ele pode ser liquidado, mas como ele foi perdendo muito nesse tipo aí ele vai ter que vai vendendo acho que são os bitcoins, não vão vendendo dólares justamente para sustentar o valor piso onde eles iam. Até ontem estava em 17. Aí parece que hoje ele já deve estar em 15. Agora eu entendi porque o Renato tá falando que pode chegar a 10. Porque eles têm que vender dólares para sustentar o valor piso deles lá de Bitcoin. Se chegar a 10, chega a 5. Eu repito a mesma pergunta que eu fiz no início lá. Nos últimos 50 séculos, nos últimos 5 mil anos, em todos o ouro ganhou da prata. Em todas as décadas, a prata ganhou do bronze e o bronze vem ganhando do ferro, não é isso? O alumínio vem perdendo do ferro. Existe uma sequência. Isso é comum em dezenas de commodities. Existe uma relação muito forte entre o valor total, o market cap do negócio, e a relação entre estoque e fluxo. Quanto mais existe oferta de uma coisa em relação ao estoque dela, menor ela é capaz de ser reserva de valor. E nunca houve na história da humanidade um ativo que seja desinflacionário, que tenha uma emissão sistematicamente menor. O Bitcoin é o primeiro. Até agora, o Bitcoin vem aumentando 10 vezes em ouro a cada 4 anos. Se isso continuar existindo, e a tendência é que continue mesmo, até não só por causa da inflação, mas por causa das propriedades do Bitcoin, de poder ser feito sintético, de ser o colateral supremo, de ser imune a controle de capitais, de ser imune a merda de governo e o governo fazer cada vez mais merda. Se isso continuar acontecendo, você tá mexendo com a força mais poderosa do universo, que é o juro composto, não é isso? Sim. 10 vezes a cada 4 anos é quanto em 20 anos? Muito pra caralho. Pois é. A gente tá... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, A gente Renata. tá em face de um negócio que é realmente disruptivo e que é assimétrico. A possibilidade de perda é limitada e de ganho praticamente ilimitado. Né? Mas aí, o Renato e Alan, a gente vê aí o Bitcoin. Qual foi a máxima que ele bateu agora? 69. Seu número favorito, não é isso? 69 mil dólares, certo? Isso. E aí o cara vê ele batendo agora 20 e provavelmente ele vai ver batendo... Talvez veja sub 10. Ah, Se cair de 19, é capaz de ir abaixo de 10 no mesmo dia. E aí o cara vai ver batendo abaixo de 10. Como é que o cara pode ter a mente preparada e acreditar que o Bitcoin vai subir de novo? Eu sugiro que olhe o gráfico do ouro na República de Weimar. A República de Weimar foi a primeira tentativa na história da humanidade real de Estado social, do governo dar saúde e educação de graça às pessoas. E também foi uma experiência que houve uma hiperinflação na Alemanha, que a maioria das famílias de classe média tiveram que prostituir os filhos para comer. A Alemanha nunca esqueceu isso. Por isso que na Alemanha a inflação de 1-2% era inaceitável. A inflação do marco alemão depois disso sempre foi abaixo de qualquer outra moeda do mundo. Eles tinham um problema sério. Na hora que você tem que prostituir sua filha para botar por causa de uma lata de sardinha ou um negócio de leite, você não vai querer saber mais de inflação, né? Não, rapaz, aqui não, né? Na hora que seu pai te prostitui para comer, a conversa, você lembra disso por gerações, não é isso ou não? A Alemanha já era Alemanha ou era Prússia nessa Alemanha, época? não chamava Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Após certo. a Primeira Guerra Mundial foi a República de Weimar. Eles têm um trauma, eles têm um trauma intergeracional, eles sabem que os avós dele, classe média, a maioria das famílias de classe média tiveram que prostituir filho pra comer. Tiveram que, inclusive o furto e tal, as penas de furto lá ficaram maiores do que de estupro, por exemplo, em lugares que passou realmente fome. Os crimes contra o patrimônio é considerado uma coisa muito mais grave do que aqui, né? O Brasil não tem neve, ninguém vai passar fome aqui, tipo assim, você sai com uma pedra aqui, você come, você pega fruta, mata animais e tal. No inverno, quando neva mesmo, não tem capim, você não acha nada pra comer, não é isso ou não? Sim. Aqui no Brasil, o cara com maior facilidade pesca. Então na nossa cabeça, na cabeça da pessoa que vive num lugar que não tem estações bem definidas, não existe aquela lógica lá da cigarra e da formiga de Êxopo, de que se você não acumular, você vai morrer no inverno, né? Isso aqui o cara não precisa acumular, né? Isso, no Brasil, de verão, de 365 dias por mês, você dorme na praia que você não vai acordar morto no dia seguinte de frio. Lá, se você dormir ao relento, dependendo do lugar no hemisfério norte, você vai morrer, não é isso ou não? Você não vai acordar no dia seguinte, né? É uma cultura bem diferente. Eu recomendo que olhe o gráfico do ouro e marcos alemães. Na República de Weimar, o ouro chegava a cair a metade várias vezes, bicho. Porque a volatilidade maior é inevitável quando você tem uma moeda em colapso, não é isso? Tem respostas emocionais. O Bitcoin não vai diminuir a volatilidade indefinidamente, ele vai aumentar. Quando as moedas fiduciárias tiverem seu colapso, as pessoas vão ter respostas emocionais exageradas, não é isso ou não? Sim. Então a tendência, por mais que o Bitcoin seja cada vez mais uma moeda forte e a solução para muitas coisas, ele vai sempre ter essa volatilidade. Existe uma evolução para Bitcoin ser moeda. O Bitcoin hoje é dinheiro, ele não é moeda. Que coisa que no real e o dólar não são.
certo? Uma onça de ouro em 31 era $20, agora é quase 2.000. O dólar desvalorizou 99% em ouro. Em 94, quando começou o Plano Real, uma grama de ouro era R$11. Quanto é uma grama de ouro agora? 300 conto? Uma grama é 200. É isso. Então a Acho ideia que é mais, que, velho. que Tipo assim, como é que chama? Uma onça que é 31 gramas tá 1.850, né? 240 hoje Isso, você consegue fazer um isso, trabalho em isso. ouro. a ideia também é que É isso. o seu dinheiro tende a valer cada vez menos e o Bitcoin cotado nesse dinheiro tende a valer cada Isso, vez mais. exatamente. Os mesmos $20.000 que bateu em 2017, que chegou a 70 mil, hoje os $20.000 vai equivaler o quê? Uns 100 mil reais. Então em real, desde 94, é 20 vezes, não é isso? Sim. Só que o ouro, hoje em dólar, vale menos do que em 2011. Sim. O ouro está sendo demonetizado, o ouro está sendo destruído. Inclusive, essa semana, os caras encontraram, tipo, 60% mais de reservas de ouro num buraco lá do que existia no mundo inteiro, não é isso? Sim. Uganda. O ouro sendo totalmente demonetizado, o real se desvalorizou 20 vezes em ouro, imagine, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora de maneira informativa. A gente já tá 1h30 de podcast. Para quem quer começar a entender Bitcoin e comprar Bitcoin, qual é por onde é que vocês sugerem que eles comecem? Eu recomendo que leia o livro primeiro, mas se não for ler o livro, se for abaixo de R$50, bipa.app. E se for acima de R$200, tem uma empresa que está, inclusive, queimando dinheiro. Eles estão fazendo saque grátis com FII e tudo, que é liki.com.br. O book é uma merda, ele é líquido pra caralho. Mas eles estão botando market maker. E se você for comprar acima de 200, até uns 2, 3 mil reais na Liki. Se você quiser comprar mais do que 3, 4 mil reais, aí tem várias alternativas. Inclusive o Alltime, que é a anunciante aí, Bitcoin Trade, tem várias alternativas. Você Tem um consegue site- fazer uma lista desses sites pra gente No livro tem isso. Inclusive tem uma lista em biscoint.io. Lá, inclusive, você Também lá bota o valor. No nosso site também tem uma lista Isso. também, onde o que fazer também, o que não fazer, de forma bem resumida. Qual é Bitcoin Black? Bitcoinblackpill.com.br. Bitcoin. Não, .com. Beleza. Tem roteiros ali, bicho, de 300 horas de vídeo, se o cara quiser assistir, ler. E material informativo e ilimitado. Qual a maneira mais rápida do cara se aperfeiçoar hoje em Bitcoin? Assistir o canal dos Bitcoinheiros. Isso. Assistir Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso? Assistir o canal dos Bitcoinheiros é um grupo de amigos que criaram um canal pra justamente só focar em coisas relacionadas a Bitcoin. O que fazer também, o que não fazer. Não é só assistir os tutoriais, é assistir o tutorial e de fazer o que tá escrito ali, né? Isso, tem que fazer pra aprender a saber. Ele mostra a tudo fazer, de forma tem que bem fazer. prática. Isso. Você vê lá o Dove fazendo, você pode mesmo repetir você mesmo em casa. Isso. Muito bom. Os O canal- dos Bitcoinheiros. Bitcoinheiros no YouTube, né? Isso, eles explicam de forma bem didática. Massa. E a gente vai morrer então e ainda vai existir Bitcoin, né? Talvez o Bitcoin seja destruído. Talvez uma inversão Porque magnética de polos possa destruir a energia elétrica no mundo, a massa coronal. A gente volta à Idade Média amanhã. Mas se acontecer isso, 99% da humanidade vai morrer em 2 ou 3 meses e a última coisa que a gente vai se preocupar é com o Bitcoin, né? No nosso plano terreno aqui, entre humanos assim, para que ele sobreviva, só depende de nós Bitcoiners e novas pessoas que vão adotando Bitcoin. Existe uma história aí que está sendo criada é muito antiga, né? A gente não sabe se é verdade, mas é capaz que exista, eu não tenho confirmação, mas que estão criando uma rede aí fora do controle governamentais, A rede né? Smash, tem várias redes Smash. Tem a da Amazon lá que eles Tem várias redes Amazon Mesh. que eles estão criando uma rede paralelo. Cruzando todos os oceanos de fato, né? Não, inclusive você pode Não, fazer uma entre rede os Bitcoin vários por rádio. dispositivos. Você pode transmitir por rádio. Por rádio, por fora da internet. Não, mas o que eu tô falando é a rede cruzando os oceanos, né? Tem uma rede mesh que é aquela que cada um pode ficar roteando sinais de internet, e tem essas redes meshes que são de empresas, como a Amazon, e todos os seus dispositivos, eles se comunicam entre si. É isso. É porque a maioria das pessoas não entende que você botar um satélite no espaço há 20 anos atrás era uma coisa exclusiva de governos. Sim. O Elon Musk agora tá botando mais satélites no espaço por ano do que a humanidade botava nos 10 anos anteriores, porra. É uma coisa absurda. Não são satélites de alta de 2.000, 3.000 quilômetros, são satélites de órbita baixa, de 500, 600 metros de quilômetros de altura. Mas, rapaz, o projeto de Musk, bicho, é quintuplicar o número de satélites no mundo. E o cara da Amazon já disse que vai botar mais do que ele. E também a Apple também quer entrar também. Isso, o negócio A é Apple exponencial. já entrou a Apple. É isso, o negócio é exponencial, bicho. O negócio é exponencial. A questão é a seguinte. Como você já conhece os conceitos de Taleb, você conhece também que quanto mais complexo o sistema, mais frágil, não é isso? Isso. Nossa sociedade, uma sociedade dessa, qualquer besteirinha que aconteça que a gente não previu, pode colapsar a porra toda, não é isso ou não? Sim. Pode foder tudo. Uma espada, pra você Inclusive, quebrar a espada, é bem mais isso aí é difícil a lei do que de quebrar um Gauss, né? fuzil, não é isso ou não? É. Essa lei de Taleb fala, ele puxa da lei de Gauss. O sistema dele tem que ser o mais simples possível, justamente para que ele não colapse. Por isso que o próprio blockchain do Bitcoin, ele se propõe a fazer unicamente
apenas uma coisa e não várias coisas dentro do próprio ecossistema. Por isso que ele é criado em camadas. Mantenha-se a base simples, a base sólida e simples, para que outras coisas sejam construídas acima dele. Entendi. Então tem muita manga para correr aí nos próximos dias. E vocês acreditam que essa queda do Bitcoin até quando, mais ou menos? Quantos dias? Uns 30 dias ele volta a estabilizar e voltar a crescer? Muitos acreditam que eles venham a retomar depois de julho. Julho? Uma possível alta, né? Uma possível alta. Voltar... A baixa já tá o quê? Já há uns 7 meses já de baixa. Já, né? É isso. O Corona Day caiu 30% em um dia e devolveu em 5 dias. A alta é muito mais veloz do que a própria queda, porque Na já hora estamos há 7 meses de queda. se um governo desse aí, se os caras fizeram o que fizeram em 2020, disseram agora a gente vai voltar a comprar a merda toda a qualquer jeito e imprimir Tem as moeda. eleições americanas em novembro lá do Congresso da Casa. Agora, essa semana, os democratas 400 mil pessoas na China perderam tudo, o negócio de golpes bancários, não é isso? Que não vai dar nada a ninguém, que os caras, todo mundo tem esquema. E a população da China tá querendo sacar dinheiro de tudo quanto é banco e não tá achando. Se isso acontecesse em um país que tem acesso a Bitcoin com facilidade e você não conseguisse sacar dinheiro em moeda, você ia sacar em Bitcoin, não é isso? Como quando teve o negócio do colapso no Chipre lá, disparou. Foi a primeira disparada do Bitcoin foi o colapso bancário do Chipre. Você não conseguia receber nem mandar dinheiro através do sistema bancário, mas você conseguia através do Bitcoin, né? A Turquia também houve a mesma coisa. É difícil você fazer uma previsão dessa, porque várias coisas podem acontecer. Para esse Bitcoin Bond que foi prometido lá pelo Bukele, se isso for lançado, porra, pode começar um FOMO aí irracional, o negócio começar a bombar. Pode acontecer essas coisas de mercado, como aconteceu no Corona Day, de governos começarem a comprar qualquer merda a qualquer preço e a porra explodir, ou pode acontecer alguma coisa dentro do ecossistema do Bitcoin como essa e a porra explodir. Tipo assim, já aconteceu do Bitcoin cair e ficar 1 ano e meio derrotando ou de lado, e já aconteceu de 4 ou 5 dias depois a porra devolver. Como diz o Taleb, curto prazo é ruído, não é isso? Exatamente. O longo prazo que é previsível, né? Exato. Eu gostaria de agradecer a vocês aqui pela participação. É muito bacana trazer um pouco desse tipo de informação aqui pra galera. Recomendo muito que vocês comprem. Vou comprar o meu. Não tem aí não disponível um, né? Não. Acabou que todas as cópias que havíamos comprado para várias demos de presente, algumas vendemos, acabou terminando. O que acabou acontecendo foi o seguinte. O livro chamou tanta atenção que distribuidoras de livro acabaram ligando pra gente, fazendo a proposta com que a gente vendesse com eles. Aí por isso que eles conseguimos disponibilizar em vários marketplaces. Tem o pessoal da própria comunidade do Refúgio Bitcoin, que também tá vendendo os livros também. Entendi. E aí eu compro, tenho que esperar um prazo pra ele chegar até mim, né? Isso, Eles mandam via transportadora, chega rapidinho. Porra, mas o Mercado Livre, você não tem negócio de Mercado Livre especial? Chega no outro dia, praticamente. 24 horas, 48 horas, pô. Vende pelo Mercado Livre, né? Vende a 40 conto. É mais barato do que eu paguei. Essa distribuidora Eu paguei mais caro como autor na Amazon do que os caras estão vendendo no Mercado Livre, velho. 40 reais. Chega, você comprar 2, manda de graça. Mas não esse. O outro que é de papel. Sim. O quê? Capa comum. Capa comum. Não, aí o que importa é o conteúdo, né? Então, sugiro aqui que vocês comprem Bitcoin. Quem não puder comprar R$40, às vezes é puxado, a gente vai deixar o PDF aqui, vai deixar L de Liberdade também, os vídeos para vocês assistirem. E todas as recomendações que a gente pegou, nossa equipe vai assistir esse vídeo depois, vai ver todos os links que foram falados por todos eles aqui, que é link pra caralho. A gente vai deixar aqui abaixo da descrição, com o intuito aí que vocês se informem um pouco sobre o que é o Bitcoin e o renascimento moral, material e tecnológico. E a ideia do dinheiro que está entrando no livro é justamente para que o projeto ele se sustente sozinho, ele ande sozinho, não precisa nem o Renato ficar botando dinheiro para tá... Vocês botaram muita grana aqui, né? A gente achou que no primeiro foi quase uns R$12 mil, não foi? Mas a primeira... É porque quando a gente lançou na Amazon, eles começaram a vender nos Estados Unidos e eles só faziam impressão aqui. Se tivesse uma quantidade mínima, um negócio assim, a gente meteu em bronca, pegou e em vez de imprimir na Amazon, a gente foi numa gráfica qualquer e mandou fazer uma quantidade. A questão é que tem economia de escala. Você imprimir 100 de um livro, 1.000 e 10 mil, não é o mesmo preço, não é isso ou não? Sim. Quanto mais você... E, porra, você não tinha como vender um livro de R$100, de R$80. Então, pra ter uma economia de escala, te mandou imprimir logo milhares e começou a meter a cara pra vender essa porra na tora, não é isso ou não? Sim. E deu muito certo, né? Isso, acabou chamando bastante atenção. E agora é fazer o que da mesma forma que a comunidade nos cobrou de estar dando mais atenção ao projeto e continuar com as próximas edições e o próximo volume do livro, todo o dinheiro que entra é para que o projeto se sustente, né? E faça o livro 2, né? Isso, por mais que um exemplo, esses filantropos, eles ganhem muito dinheiro e com aquilo que ele faz de graça, todo o dinheiro que eles recebem é justamente para que faça com que o projeto deles ande sozinho, não dependa dele
para que se É sustente. isso. É o que você tá fazendo aqui, não é isso, Ted? Você tá dando de graça esse conteúdo aqui pra galera. Você tá gerando valor primeiro pra só depois receber o resultado, não é isso? Exato. Se você quiser enriquecer sem gerar valor, você quer ser ladrão, não é isso? É isso. Você quer obter riqueza sem isso é uma coisa que você não mereceu, Sem não trabalho. produziu, não é isso? Essa é a via política, esse é o que o político faz, não é isso? Isso. É o cara, então vai fazer concurso público, não é isso? Na iniciativa privada não é assim que funciona, não é isso ou não? É, exatamente. Por quê? Exatamente. O livro 2 sai no dezembro de 2022, Black Pill, Bitcoin Black Pill. É, provavelmente. Por aí. Provavelmente. Então, agradeço aqui Renato Amoedo, Alan Schran. Baixem um livro, leiam e quanto antes ler, vocês vão estar salvos. É basicamente E isso. aproveitar agora a baixa, eu tenho que comprar na baixa. Vai baixar mais um pouquinho, espera aí mais uns 10 dias. Não, que ele deixa vai... deixa a ordem abaixo de 10 mil, que a porra pode ser horas, não é isso ou não? É, deixa a ordem pronta. Agora sim, antes da gente finalizar, existia uma dificuldade antes para a pessoa até entender como comprar um Bitcoin. Hoje, graças a várias corretoras que Tem existiram... 3 CPFs cadastrados em corretora de Bitcoin para cada CPF cadastrado na Bovespa. E hoje facilitou bastante, né? Porra, bicho. Quais você vai me mandar o link das 3 que você citou aqui, né? R$50, acima de R$200. Bipa.app é um aplicativo de É o celular. melhor, porque ele também já é um banco digital embutido já. Você Beleza saca que de o pessoal graça na faça Lightning. O bipa.app, você saca e nunca recebeu um centavo. Os caras ainda ficaram com mendigaria. O como é Palmeira, como é do dono lá, o cara sacana não deu R$1 pro livro, não quis anunciar. Tô fazendo propaganda grátis no aplicativo do cara. O quê? O outro. Como é o nome dele? O quê? Felipe Como é o nome? Parreira. Luiz Felipe Parreira. Não, Luiz Parreira, eu acho Luiz que Parreira. O cara não quis botar um centavo, mendigaria do caralho, fazendo propaganda de graça pro cara. A Lick também não botou um centavo, a gente fazendo propaganda aqui da Lick. A Lick tá queimando dinheiro. Você não paga nem a FII pra sacar um chain de graça, acima de R$200. E o que pagou, o que fez propaganda, inclusive o dono, Mika, apresentou o Bitcoin pra Uric e pra Fraga. Ele é o mestre dos mestres, o alltime.info. Essa aí, meu irmão, você pode inclusive ligar pros caras, entrar em contato, for qualquer valor relevante, aí você vai atrás de profissional, não é isso? Agora 50 conto, 200 conto, você pode brincar, né? Massa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Alan. Valeu. Obrigado, Minha honra. Renato. Eu tenho certeza que em um futuro bem próximo a gente ainda vem aqui falar novamente sobre Bitcoin. E as portas estão abertas quando Tá vocês... marcado, quando bater $100 mil, a gente volta aqui, né? Pra ver se o Bitcoin acabou ou não acabou, não é isso? Ou quando vocês lançarem um Black Pill, as portas estão abertas para vocês virem aqui anunciar o livro. A gente não tem uma audiência maravilhosa, mas qualquer informação que a gente possa O levar... canal está indo. A ideia é divulgar os conceitos do Bitcoin, né? Massa. As pessoas nos chamam, a gente vai, a gente não tem problema com isso, não. Eu acho que a gente conseguiu aqui retratar um pouquinho do que é o Bitcoin e da importância de você ter o Bitcoin. Obrigado aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.